As inteligências artificiais já dominaram o mundo da tecnologia e não há mais volta, para o bem e para o mal. Por isso, estar seguro em tempos de inteligência artificial virou uma das tarefas mais difíceis e importantes para nós, seres humanos, que é biologia aqui, entendeu? Carne e osso, a gente esquece um pouco disso. Hoje a gente vai entender um pouco como está o cenário atual em que nós vivemos e de quebra a gente vai descobrir como a Cisco se preparou para estar na vanguarda da segurança. Pois é, gente, não temam a salvação. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, está cansado de saber disso e hoje eu vou conversar com o Luciano Lopes, que é Head of IT Innovation and Digital Transformation na Uniub, uma universidade. O cara veio aqui, gente, entendeu? O cara é acadêmico, ele sabe o que está falando, vai explicar pra gente o que está acontecendo no mundo e o que a gente pode fazer e esperar das inteligências artificiais nos próximos anos. E converso também com o Fernando Zamay, que é Regional Sales Manager da Cisco, especialista em cibersegurança, que vai explicar pra gente qual a visão da Cisco. Ela que é uma das 3 maiores empresas de cibersegurança dos Estados Unidos, segundo a Fortune. Sejam muito bem-vindos, Luciano e Zamay. Que legal, Alberto. Obrigado, cara, pelo convite. Vai ser maravilhoso. Bora bater um papo que vai ser muito legal. Gente, para começar aqui, para tirar as nossas dúvidas, vocês sabem que eu sou curioso, eles são os especialistas. Luciano, o que faz um Head of IT Innovation and Digital Transformation numa universidade? Cara, Alberto, eu gosto muito do que eu faço, cara. Vamos lá, eu sou geração X, né? e tenho o prazer de trabalhar com um time maravilhoso para a gente levar a base da tecnologia para um ecossistema aí de... A gente está caminhando para 60 mil alunos, são 4 mil colaboradores, de ensino técnico até doutorado. Então é uma tecnologia que é a base para funcionamento de todas essas áreas, inclusive a área de saúde, que a gente tem hospitais, uma área de saúde tanto robusta. Então, falando de tecnologia em educação e saúde, isso tem super a ver com cyber também, porque são dados muito importantes. Cara, imagina, vazamento de dados de paciente é algo que nos preocupa muito, né? E também dado de educação. E a gente tem lá os times que mantêm a infraestrutura, operações, cyber, um braço de ar um tanto forte. A gente tem desenvolvido muita coisa nisso e trabalha a cabeça de inovação. A universidade é celeiro de inovação por natureza. Então a gente tem outras frentes dentro da universidade, temos uma incubadora de negócios, a gente tem espaços maker para a galera produzir. Então a gente respira inovação muito antes da tecnologia propriamente dita. E junto a isso a gente também trata a área de privacidade, né? Porque é também uma pegada super importante, especial também na área de cibersegurança. E além de tudo isso, trabalhando transformação digital. O que acontece? De alguns anos para cá a gente percebeu a importância de estender os nossos braços, não só fornecendo a tecnologia propriamente dita, mas um jeito de pensar diferente. Tá? Talvez algum trabalho que era analógico ali, que continuaria sendo, ele poderia ser feito de uma outra forma, com processos atualizados. Então a universidade entendeu que essa área de tecnologia precisava expandir a sua atuação para a área de negócio. Então teve um primeiro momento que o meu time absorveu a área de atendimento ao aluno. A gente colaborou colocando mais tecnologia para funcionar aquilo que já estava legal, subindo a régua. Feito isso, a gente devolve isso para a área de negócio. E assim a gente vai promovendo transformação digital na universidade. Que legal, que legal. E como que as universidades elas encaram esse salto tecnológico? Porque é muito engraçado, né? A universidade, eu estou completamente de acordo com você, eu tenho muitos amigos que são doutores e trabalham em universidades, é um celeiro de inovação, é onde os avanços estão. Mas às vezes a sociedade tem uma impressão de que ela não acompanha as empresas e a tecnologia e tem essa impressão de que a universidade está atrasada no tempo. Como que ela encara essa evolução, esse salto tecnológico da inteligência artificial? Tá, olha só, tem duas coisas aí. Primeiro que é verdade, tá? Não é só impressão sua, não. Existem currículos em alguns cursos que estão distantes daquilo que o mercado realmente precisa naquele momento. A gente ouve isso do mercado. A gente sabe que algumas instituições de ensino conseguem adequar seus currículos mais rapidamente e outras nem tanto. E esse gap pode trazer uma série de problemas. Primeiro, dificultar ainda mais a captação do profissional mais importante para aquela empresa. Afastar um pouco o aluno, que já sabe que ele tem que estar ligado naquilo que tem de mais novo, e talvez a universidade, que ele até quer, que oferece bons cursos, não está adequada para aquilo. Isso é um problema que as universidades estão enxergando, estão tentando resolver. No Brasil, a gente tem a oferta dos cursos tecnológicos, que são cursos superiores, mas de uma duração menor do que um bacharelado de 4 ou 5 anos. Os cursos tecnológicos de 2 anos e meio, por exemplo.
Isso no Brasil é super importante para a gente alcançar, fazer com que o aluno egresso do ensino médio chegue mais rapidamente no mercado. Resolvendo o problema dele, que talvez por uma série de fatores ele não vai poder, talvez bancar um curso por 4 ou 5 anos em função da tua vida doméstica, o cara precisa trabalhar, ralar para poder pagar o curso, e para chegar mais rápido no mercado de trabalho. O que a gente ganha muito com isso? O que a gente ganha com isso enquanto sociedade? Cara, trazer uma força de trabalho mais preparada para a tecnologia. Olha só, no ano passado nós lançamos o curso de IA e Ciência de Dados. Por qual razão? Justamente para atender aquela demanda que a gente estava vendo no mercado. E não foi surpresa para a gente, mas olha que movimento interessante. A gente captou alunos jovens, opa, o cara já queria fazer tecnologia, ele já ia fazer os sistemas de informação, ou um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, mas já bombardeado pela informação de que IA está chegando para tudo quanto é lado, cara, vamos adotar isso como uma forma também de negócio, de chegar em mais gente, mas sabe o que aconteceu? A gente começou a receber uma série de egressos de outros cursos para fazer uma segunda graduação. E isso também é uma sacada muito bacana do profissional, que já estava no mercado, percebeu o que a IA estava trazendo, e ciência de dados também, porque a gente sabe que a IA sem dados não vai ser uma boa IA, por isso que a gente tomou o cuidado de criar uma base curricular que abordasse os dois assuntos. E voltando, o cara que tinha formado há 2, ou 5, ou 10 anos, volta para o curso superior para complementar, alguns até para fazer transição de carreira. Sim. Mas muitas vezes para complementar aquilo que ele já fez. O cara que fez farmácia, o cara que fez biomedicina, o cara que tinha feito engenharia civil, já estava com o pé ali, já era de exata, já estava com o pé na tecnologia, e a gente tem sido surpreendido com esse novo universo de alunos com perfis totalmente diferentes, cara. Muito bacana. Que legal isso, né? Porque, e aí a gente falando do lado do ensino, a gente nota essa mudança na sociedade, nas pessoas. Porque antigamente a gente tinha blocos na vida, né? Era estudar, acabou. Trabalhar e se aposentar. Terceira idade era por causa disso, né? Você está aposentado, está fazendo a terceira coisa da sua vida. E quando a gente começou a ter evolução, as pessoas estudavam mais do mesmo, né? Então, a inteligência artificial, vocês acham que ela tem promovido esse cross de conhecimentos? Vamos lá, tem. Mas, ao mesmo tempo, ela pode afastar e forçar a aposentadoria prematura. Tá, vamos lá, eu sou otimista com a inteligência artificial, tá? Isso não significa que eu não vejo pontos negativos. Tem um amigo que eu gosto pra caramba, que é o Sérgio, que eu aprendi isso com ele. Falei, cara, não me interessa se o copo tá meio cheio ou meio vazio. O que interessa é que eu tô vendo ele conseguir encher. Ou vou me dispor a tentar fazê-lo. Então eu vejo, obviamente, como um lado positivo. Mas, cara, eu conheço profissionais, 40 a mais, tá? Pô, 40 a mais, o cara tem muito para poder fazer ainda. E profissionais do direito, vamos pegar um exemplo, profissionais do direito, que quando houve uma movimentação forte tecnológica, tô falando de 15 anos atrás, tá? A internet ainda não tinha alcançado o ápice do impacto na sociedade que ela promoveu um tanto depois. Eu conheço profissionais que já tinham se afastado do direito porque não queriam entender aquela mudança tecnológica. O cara já tinha atingido, nesse caso, falando uma pessoa que eu conheço, ele já tinha atingido um nível de vida que estava satisfatório, trabalhava um tanto mais por prazer, falou, cara, não quero, porque não topo essa tecnologia. E eu tenho visto esse movimento agora um tanto mais intenso de IA com profissionais que estão recusando ajuda, entendendo que não, eu sou autossuficiente. E na maioria das vezes, quando eu tenho a oportunidade de sentar e falar com essa pessoa, ela não percebeu o valor. Não é nem que ela não quer a tecnologia. Ela usa a tecnologia, ela usa a internet, ela quer coisa nova, mas ela não percebeu o valor daquilo para a vida dela. Eu temo que se isso acontecer com um número grande de pessoas, a gente vai ter aí pessoas de geração, cara, 30 a mais, 40 a mais, que podem ser forçados a sair do mercado, porque não conseguiram absorver aquela mudança. Uau, isso é preocupante, né? Ao mesmo tempo que é interessante notar essa posição, né? E talvez também vem do estudo que já teve, né? Nossa, vou fazer uma pergunta que não estava nada no roteiro, mas vou perguntar. Temos aqui um Head of IT de uma universidade. A escola base, quando a gente fala, né, do fundamental, você acha que ela é um pouco mais... Ela demora mais para se atualizar do que as universidades?
A gente tem esse problema também no Brasil. Ela demora mais para se atualizar, mas tem um antídoto para isso. A gente está aprendendo isso com experiências lá de fora, especialmente Estados Unidos, Europa e também Ásia, que são as disciplinas STEM, de Science, Tech, Engineering e Math. É onde você reúne ali a base daquilo que é super importante para a evolução tecnológica. Obviamente isso não diminui a importância de todas as outras disciplinas, mas quando a gente consegue focar nisso a partir da escola de base, preparando os alunos do ensino fundamental médio, a gente vai ter uma chance de receber alunos do ensino superior com uma base muito melhor. A gente precisa lembrar que um dos principais problemas do Brasil, e eu como educador não poderia deixar de pensar diferente, porque vivo isso, talvez, tá, no meu ponto de vista, um dos principais problemas do país, se não o principal, é a nossa educação de base. A gente resolveu um monte de coisa nos últimos 40 anos, tá? Vamos falar da democracia em diante, da nova república, tá? Pós-1985, a gente resolveu um tanto de coisa. A gente colocou mais pessoas no ensino superior, a gente levou mais ensino gratuito, a gente fundiou escolas superiores privadas para alunos de baixa renda. Mas a qualidade do ensino de base, infelizmente, a gente avançou muito, muito pouco. Eu acho que se a gente der atenção para isso, e aí respondendo a tua pergunta, trazendo esse olhar dessas disciplinas de STEM, impulsionando isso de verdade, cara, com o governo e iniciativa privada, a gente tem chance de ver um Brasil melhor, mais rápido. Que legal, que legal. Porque isso, a gente ouve muito também reclamação no mercado, de falar, os jovens chegam na época de entrar na faculdade e estão péssimos, não conseguem saber o que faz, para onde vão, ou tem uma geração que está difícil de... Mas é isso, né? O cara tá... O mundo mudou, mas parece que ele só vai ter uma modificação grande quando tá aí começando a olhar para uma universidade, né? Então fica um pouco difícil. A gente também tem que ajudar, né, gente? Vamos ajudar os mais novos aí que estão numa situação pior que a nossa. Desculpa, dei um chute aqui. E que tipo de projeto que já está utilizando, já está aplicando inteligência artificial nas universidades? Olha só, a gente já fala de inteligência artificial antes do boom de 2022, e quando eu falo 2022, me refiro ao finalzinho daquele ano, quando a OpenAI abriu para o mundo o ChatGPT. E ali, né, assim, levantou o tapete e falou, opa, tem muita coisa a vir, uma caixa de Pandora dentro da caixa de Pandora, né? Alguma coisa nesse sentido. E a gente começou a desenvolver alguns projetos no final de 2023, um ano depois, para atender uma demanda interna. Nosso primeiro projeto foi correção de redação. E aí é aquela questão do cuidado que a gente precisa ter como universidade, tivemos esse cuidado o tempo todo, como formadores também de educadores. Aí, imagina só, tá? A gente forma professores nas licenciaturas, a gente forma pessoas que vão também corrigir redação, e aí eu vou entregar uma IA que vai corrigir redação. Então a gente tomou muito cuidado com isso para que a gente não sinalizasse para os nossos alunos e para os nossos professores que a gente está falando de substituto. Quem trabalha com IA de forma séria e quem entendeu isso, como realmente isso está transformando o mundo, nós estamos chamando, pelo menos nesse momento, as GenAI são assistentes. Sim. Elas não são substitutas. Tá bom, existem IAs que são substitutas completas do ser humano. O cara que faz o carimbo lá, né? Talvez precise explicar o que é carimbo para a galera mais nova que está acompanhando. Mas o cara que faz o carimbo, carimbador maluco, esse cara pode ser totalmente substituído. Mas corretor de redação não é um negócio automatizado. E a gente buscou no mercado, naquela ocasião, soluções de correção de redação. A gente viu algumas coisas muito interessantes. Mas ao fim de uma daquelas apresentações, eu pedi para o diretor da área de negócio, cara... Se me dá 3 meses, a gente pode esperar 3 meses antes de comprar aquele que a gente achou como melhor? Não, tudo bem. Eu sentei com o meu time, que já sabia que a galera estava falando sobre isso. A gente sentou com alguns professores especialistas em correção de redação para a gente balizar. Então não é só pegar uma redação e colocar no ChatGPT e está resolvido, tá? É um tanto de estrutura no background disso que está funcionando. A gente treinou essa ferramenta com mais de 20 mil redações que a gente tinha no nosso estoque de redações corrigidas. E a gente começou, depois de treinar muito, a gente começou a colocar essa ferramenta no ar. Cara, foi maravilhoso. A gente ficou impressionado, porque a gente achou um monte de falso positivo e falso negativo. Então, imperfeições que bons corretores tinham deixado passar, que o ser humano também vai falhar, né? Tinham deixado passar, a IA estava balizando de uma forma ainda melhor. Opa, peraí, não, essa redação, ela passou, mas ela não poderia ser considerada. Tem um quesito aqui que passou batido pelo corredor. Ou o contrário.
Um monte de gente perdendo diploma depois de formado. Nesse caso, especialmente no processo de entrada. Sim, porque... Essa pessoa colou daquela. Olha só, correto, cancela o diploma. Porque em muitos processos de ingresso, especialmente EAD, você tem um processo digital também de ingresso. Isso é uma tendência global, no Brasil não é muito diferente. Então a gente já tinha esse processo totalmente digital. O que a gente colocou foi um corretor de redação assistente, cujo conteúdo vai ser validado por um professor. Cara, isso foi super aceito, foi o nosso primeiro projeto. E a gente caminhou, nos últimos 18 meses, a gente já entregou mais de 10 projetos dentro de casa, produção própria, claro, utilizando LLMs grandes de mercado, etc. A gente não criou um modelo, mas a gente utiliza vários modelos para criar ferramentas que auxiliam o professor a elaborar questões. Legal. Dentro de metodologias estabelecidas pela pedagogia. Então, com modelos de educação robustos. Então, é diferente do que algumas pessoas podem me dizer, só o professor lá, ele pega o assunto, pega o PDF, joga lá no ChatGPT e cria 5 questões para mim. E isso até é um ponto de partida que pode ajudar o professor. Mas o que a gente criou foi uma plataforma realmente de apresentar novas formas de criar questões abertas, questões fechadas, auxiliando o professor a elaborar, a corrigir. A gente criou uma ferramenta de busca de editais automatizados, porque como universidade, a gente também faz pesquisa bastante forte, a gente precisa encontrar órgãos de fomento que vão nos auxiliar a viabilizar uma série de projetos. E por aí vai, cara. A gente realmente está bastante entusiasmado com o que o time conseguiu entregar. É um time de ouro. Tenho orgulho de poder trabalhar com eles. Não, e que legal isso, né? Porque a gente sempre fala assim, a IA vai emburrecer as pessoas. Né? A gente fala, a nossa geração que tinha que fazer tudo na unha ali, e tem pesquisa que fala por a gente não tá escrevendo mais, né? A gente é uma das questões que o nosso tá com mais dificuldade de decorar as coisas ou manter a nossa memória. Mas isso, na verdade, deixa mais difícil o processo de você fazer uma redação boa, né? Você vai exigir mais da pessoa. Porque se ela copiou do ChatGPT, o meu ChatGPT versus ChatGPT vai falar, isso aqui foi copiado. Talvez. Né? Talvez, então, assim, talvez. Já força com que o cara escreva de fato uma redação boa. Né? Mas você falou um negócio agora que também preocupa, tá? Que eu só estava falando da parte boa. Tem um estudo científico, inclusive tem cientistas da Microsoft que auxiliaram a escrever esse paper, esse artigo, que isso está acontecendo. Algumas pessoas estão se emburrecendo pelo uso da IA, que estão usando como substituto, porque está com preguiça de escrever. Quando alguém é um bom redator, quando alguém já escreve um bom texto, mesmo assim, a IA consegue melhorar algumas coisas. A não ser que seja o cara que... O top do Brasil que faz isso, mas a gente consegue melhorar. Mesmo quem escreve bem, você fala, não, deixa eu melhorar, que seja um e-mail, que seja a introdução de um artigo, um draft, dá para melhorar. Mas se você pega uma geração que tem pouco vocabulário, tá? Quando eu falo geração, obviamente estou generalizando, mas se você pega alguém que não terminou sua formação, nesse sentido, que tem pouco vocabulário, pouca extensão vocabular, tem pouco repertório, ele não vai conseguir, talvez, fazer muita coisa com ela. Ele vai até a casinha 2 do jogo. E isso, cara, pode ser um problema. Isso vai ser um problema, porque ele precisa de uma formação sólida primeiro, para que o assistente entregue o que realmente vai fazer a diferença para aquele cara ser um profissional melhor. Então, sim, ela pode emburrecer as pessoas utilizando a frase que você pegou. Se a gente não tomar cuidado, isso pode ser um perigo, isso pode ser um problema. É isso, né, gente? Tá todo mundo apavorado. O que me leva à próxima pergunta que eu notei aqui. Os seres humanos estão em pânico com as IAs. Gente, quem falar que não tá mentindo, né? Vai estar sorriso, aquele sorriso amarelo. Não, eu tô tranquilo, meu trabalho tá seguro. Imagina, vamos aposentar, fazendo cálculo de quanto tempo falta pra você aposentar. A gente vai ser substituído? A gente tá nesse caminho? A gente vai se tornar o segundo ser mais inteligente do mundo? Eu gosto da ideia de que a gente está criando um novo tipo de inteligência. O que a gente está vendo agora, e a gente não... Em tecnologia, a gente vê à frente, a gente consegue imaginar 10 anos, 20 anos. Eu não, tá? E muita gente não. É lógico que tem muita gente séria, tá pesquisando isso no Vale, tá pesquisando isso na China, que tem uma visão muito mais clara do que talvez nós aqui daqui a 10 ou 20 anos. Mas eu gosto da ideia dessa inteligência nova que está sendo criada. Quando você pergunta, a gente vai ser substituído? Eu não gosto de começar uma resposta com depende, mas depende. Para algumas coisas sim, isso é bom,
tá? Vamos lá. Vamos para o interior do Brasil, lá na minha região, cana. Há 30 anos atrás, a gente está falando de colheita manual de cana. Qual o problema disso? Trabalhadores submetidos a condições de trabalho deploráveis, cara respirava um ar totalmente pesado e poluído por conta do resíduo. O cara se acidentava utilizando os instrumentos que faziam a colheita de cana, morria por conta disso, adquiria uma condição pro resto da vida. E hoje a gente fala de uma colheita totalmente mecanizada. Nós somos uma sociedade que escolheu ter hoje ainda frentista em postos de gasolina, tá? E com todo respeito ao trabalho honesto que é. Mas algumas sociedades não adotam frentistas há 40, 50 anos. Então, não é a IA que vai substituir o trabalho humano. A evolução tecnológica desde a primeira revolução industrial. Mas aí você pode devolver para mim, tá bom, mas a IA é muito diferente, muito mais rápido, a gente nunca viu nada parecido com isso. Então, sim, no que diz respeito a tarefas repetitivas. Agora, naquilo que diz respeito à criação, à imaginação, eu estou entre aqueles que acreditam que ainda vai demorar um tanto para a gente pensar em substituição, tá? Mas eu não duvido, enquanto também professor, que o professor poderá ser substituído de certa forma numa velocidade um tanto rápida. Sala de aula vai mudar pra caramba. Que coisa. Eu acho que a única coisa que vai salvar a gente é a nossa necessidade biológica de interagir com outros seres humanos. Eu acho que as pessoas vão começar a escolher. É uma opinião particular minha que você pode falar assim, não me importo com ela. Mas eu acho que a nossa necessidade de interação humana é o que vai salvar a gente da inteligência artificial. E existe o controle existe o risco da gente perder o controle, porque assim, eu já conversei com alguns especialistas em IA, e aí eles sempre divergem, né? E é bom, né? A gente tá aí para divergir. Agora tem um ponto que me falaram que eu acho que é crucial, que é o seguinte. A inteligência artificial, ela não tem ideia sozinha, ela não tem uma ideia. Ela não cria uma dúvida sozinha e tem uma ideia sozinha. Tipo, e se eu preciso de uma coisa se eu juntar? Então, sempre precisa de um input. Precisa de um ser humano, vai lá e coloca uma coisa. E esse seria o salto para a consciência E aí a gente vai começar a ficar muito filosófico na história, não vou nem enveredar por aí. Mas existe o risco da gente perder o controle das inteligências artificiais, mais ou menos por aí, ou de alguma outra forma? Hollywood garante que sim. Né? Que é onde a gente bebe bastante, é uma fonte que a gente utiliza. Exatamente. Mas olha só, a gente quer um botão vermelho, né? A gente quer um botão vermelho para acontecer alguma coisa muito ruim, tem alguém para poder apertar. Eu fico pensando como foi quando os caras descobriram a pólvora. Qual foi a reação daquelas pessoas que, cara, olha o que dá para fazer com isso. Talvez alguém ali tenha pensado, acabou o mundo. E acabou que não aconteceu isso. A mesma coisa, bomba atômica. E a gente assistiu isso recentemente com Oppenheimer, para quem não até então pôde acompanhar a história. Tá bom, a gente não tá livre de uma catástrofe nuclear ainda, mas nos últimos 60 anos, a coisa foi mais... 60? Um pouco mais. A coisa está controlada. Talvez a gente pode esperar que com IA seja algo semelhante. Quando você fala de consciência, a IA ainda não pensa sozinha. Você falou, ela não pensa sozinha. Eu queria colocar um ainda. Porque a gente está falando de inteligência artificial geral, que é o que driva essas empresas todas, as big techs e as maiores, e não só nos Estados Unidos, mas também na China. A gente está vendo como os caras estão chacoalhando o mercado, né, com isso. Está todo mundo em busca dessa inteligência artificial geral. Então não é que ela vai ter consciência, mas alguns especialistas entendem que o estágio anterior é ela ter ciência. Que é o tal do eu sei que eu existo. Todo mundo, talvez com 3 ou 4 anos, teve um momento de entender o que é uma existência, que é ser. E daí a ciência, eu espero não estar cometendo erros como alguém de exatas falando algo de um assunto que foge ao meu estudo, mas acompanhando o que se discute a respeito, isso parece trazer para um futuro que até alguns anos atrás imaginavam que demoraria 20, 15 anos, já tem gente séria falando que em até 5 anos a gente vai ter uma inteligência artificial geral. E ela vai, muito provavelmente, criar coisas que a gente nunca pensou que poderia criar. Uau. Que não sejam armas, tá bom? Tá bom, inteligência? Quando você estiver revisando a internet e achar
essa gravação aqui. Lembra que a gente tá do lado de vocês, a gente gosta muito de vocês. Quem tratou mal a Alexa, né? Quem tratou mal a Alexa? Eu sou tão educado com a Alexa. Eu peço, por favor, obrigado. Você sabe, Alberto, estava lendo outra pesquisa recente que as pessoas que interagem com inteligência artificial generativa, elas são mais educadas com IA do que com o humano. Olha isso. Pô, não dá para fazer uma forcinha. Não é? Me ajuda. Não é? Porque é engraçado, você fala obrigado para o ChatGPT quando ele responde a pergunta? Depende, se ele me responder direitinho, eu falo. Senão eu falo, chega, para. Você tá me fazendo passar vergonha. Pô, eu não tô mandando obrigado. Começa. Começar a agradecer. É pela segurança. E eu já me vi, por que eu tô respondendo obrigado para uma IA? Por que eu tô fazendo isso? Mas por outro lado também, é porque, cara, porque eu sou assim, né? Não me custa, não é que eu tô, tudo bem, né? Ó, somos amigos, tá? Se alguma coisa amanhã, lembre-se disso. Mas não é curioso a gente entender como esse desdobramento, porque a gente é mais educado, muitas vezes, mais cuidadoso com pessoas que a gente não conhece do que com, às vezes, com quem é da família com quem a gente trabalha. E com a IA, a gente vai mudar o comportamento humano em função de como a gente se comporta com a IA? Interessante a gente pensar nisso. Vamos aprender aí com a educação com as IAs. Né? E aí vamos falar também da IA na área de segurança. A gente tá aqui para isso, né? A gente faz de tudo, vocês sabem, a gente vai falando aqui sobre a vida, o que é muito importante, né? Tá tudo conectado, gente. Com essa crescente adoção de IA na área de segurança, né? Como é possível equilibrar a inovação tecnológica com a necessidade de garantir um ambiente acadêmico aberto e colaborativo? Bom, vamos lá. Se a gente está falando de ambiente acadêmico, de universidade, a gente está falando de liberdade para discutir quaisquer assuntos que, afinal, é uma universidade. É um universo de assuntos e não deveria ter limite daquilo que pode ser pesquisado. Agora, da mesma forma como quando surgiu a internet, houve professores que acabou a sala de aula, isso vai atrapalhar a pesquisa, etc. É claro que os mesmos cuidados que nós tivemos com novas tecnologias desde que elas começaram a surgir e modificaram as salas de aula, isso continua acontecendo com a IA. Mas de uma forma muito mais... pode ser muito mais perigosa se essas balizas não forem muito bem tratadas. A gente só tem que tomar cuidado para que baliza e regulação não sejam confundidas com censura. Né? Então, é claro que esse cuidado, o cuidado da pesquisa acadêmica, ele também passa por isso. E vamos lá, tá? A gente está falando de boa parte das evoluções de inteligência artificial também saíram das universidades. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. A gente, enquanto sociedade e também enquanto universidade. Mas fomentar a pesquisa nunca deixará de ser algo predominantemente humano e que vai acontecer em vários pontos na indústria, etc., mas também no berço acadêmico. Cara, e isso é maravilhoso. Eu acho que, inclusive, se você está assistindo aí, você tem o poder de patrocinar uma universidade pública, faça isso. Todos os grandes avanços da humanidade vêm do setor público, tá bom? E depois o setor privado, as empresas se aproveitam. Todos os avanços que vão levar 30 anos para ser implementados, 50 anos para ser implementado, uma empresa que precisa de lucro em 5, 10 anos não vai pôr dinheiro. A internet surgiu assim, né, de investimentos públicos. Então, entre em contato aqui com o nosso amigo Luciano e patrocinem a universidade dele. Nossa, eu fiz um jabá para a universidade, gente. Boa. Demais até porque, hoje. Alberto, cara, é super importante o que você está falando. Nós somos universidade privada, porém filantrópica, que bate tudo com o teu discurso, Claro, tá? claro. A gente não tem no Brasil uma cultura que eu acho muito positiva, por exemplo, nos Estados Unidos, dos alumni, da comunidade alumni, que são os egressos, que são os ex-alunos, que progrediram muito na vida, que fizeram fortuna. Lá os caras devolvem isso, patrocinam com muita força algumas universidades. A gente está vendo uma questão geopolítica agora, o governo norte-americano tendo uma mudança profunda que teve agora, a gente está vendo esse assunto sendo bastante discutido. Existe um ensaio de retirar algum patrocínio do governo, das instituições de ensino. Por outro lado, alguns filantropos e ex-alunos que têm esse potencial devolvendo isso para a universidade. No Brasil isso é raríssimo. A gente não tem essa cultura aqui do ex-aluno contribuir para a sua, como a gente chama, alma mater. Então, e é tão importante isso. E aí, você tocou num assunto que eu acho que é de extrema importância,
que é sobre regulamentar a internet e inteligência artificial. Gente, eu sempre falo o seguinte, imagina se a gente tá no planeta Terra, tá? Você sai para comprar um pão e aí do dia para noite não tem mais lei no planeta Terra, assim, ó, aqui, ó, fisicamente. É isso que acontece com a internet. É uma terra sem lei. Eu acho que precisa ter lei. A gente estava conversando aqui antes sobre a série Adolescência da Netflix. Se você não assistiu, assista. Vai ser muito bom para você, principalmente se você tem filhos ou se você é um adolescente. Aproveita para conversar com seus pais sobre isso. Você acha que essa regulamentação da internet, ela vai trazer segurança? Ela é para tolir a liberdade de expressão? Ela vai atacar o ambiente acadêmico? Como que funciona? Ela pode ser tudo isso. Tá. O cuidado que a gente tem que ter, no meu ponto de vista, é que regulamentar a internet, como eu acabei de dizer, e aí foi até o gancho para a tua pergunta, isso não pode ser confundido com censura. Uhum. Quando a gente fala em regular, a internet não pode ser um espaço sem o vale tudo. No Brasil, a gente teve algumas evoluções importantes nos últimos anos, algumas delas um tanto espelhadas em experiências positivas lá fora. Você pega a nossa LGPD, ela é um tanto inspirada na GDPR da Europa. E isso é muito bom, tá? Eu não olho isso como algo negativo, acho que é muito legal, a gente avançou um tanto. Falando especialmente de privacidade, eu acho que aquilo que a gente imaginou 4 anos atrás que a LGPD poderia trazer para nós, ainda não aconteceu, está num ritmo um tanto lento, embora houve avanços, sem sombra de dúvida. Agora, no que diz respeito à regulamentação de IA, olha como isso precisa ser tratado com muito cuidado. É um assunto delicado e eu não estou fugindo dele não, só estou querendo deixar muito claro o meu ponto de vista. Algum tempo atrás, alguns líderes de algumas big techs nos Estados Unidos lançaram uma campanha, olha, vamos dar uma pausa de 6 meses de desenvolvimento. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Dá uma pausa de 6 meses porque os caras estavam preocupados com o que ia acontecer. Eu falei, tá. Aí alguns assim, tá, podemos pensar nisso. Outros de cara, não, lógico que não. Isso é um business, eu tô crescendo, eu vou... Porque você não me alcançou ainda, eu vou dar uma pausa para você me alcançar. E alguns chegaram dessa forma. Mas havia como base para esse raciocínio, eu falei, não, vamos pôr o pé no chão, pôr a bola no chão, para a gente combinar como isso vai ser desenvolvido. Aí alguém, obviamente, falou, mas nós vamos combinar com crime também? Não. Nós vamos combinar com cybercrime, que não, dá uma pausa de 6 meses também na tua evolução para... Então isso não vai funcionar. Uma preocupação, eu acredito, cara, foi o Bill Gates que falou isso recentemente. Em 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter regulamentações muito sérias e muito bem estruturadas partindo de Europa e Estados Unidos para dar uma regulamentada na IA. Mas isso não pode, a gente tem que tomar cuidado porque isso não seja entendido como censura. E junto desse discurso, a gente está vendo o mundo, e aí falando de uma questão geopolítica, a gente está vendo o mundo um tanto dividido. A gente entende isso aqui no Brasil, a gente passa ainda um período onde o país está, de certa forma, dividido. A gente vê que isso acontece nos Estados Unidos. A gente vê um novo redesenho da política global, talvez em um tripé Rússia, China e Estados Unidos. Rússia um pouco mais forte, como está acontecendo agora. Se a gente não tomar, a Europa se armando de novo, né? Se a gente não tomar cuidado e não estabelecer isso como um assunto muito sério e trazer os dois lados, se a gente está dividido em continuação, porque um lado pensa azul, o outro lado pensa vermelho, a gente tem que entender onde essa turma se encontra no mesmo, em algum momento, a confluência, tá? Ainda que seja pouca coisa, mas como ponto de partida para a gente criar uma regulação que faça sentido. Eu espero que a gente se espelhe no AI Act da Europa para trazer algo semelhante aqui no Brasil. Que legal, que legal. Vou aproveitar. Ó, gente, vocês estão vendo, né? A gente adora esse tipo de assunto, estamos aqui conversando. Antes de você arrancar os seus cabelos, e a gente está aqui com o nosso especialista, Zamai, que vai trazer a solução, tá bom? Porque a Cisco vai salvar nossas vidas com a IA, tá? Antes de eu fazer a pergunta para ele, vou falar o que para você? Você sabe. Nessa câmera aqui, tá vendo? São tantas câmeras, gente. Aqui a gente tá no estúdio, aqui vocês não veem, só vem essa parte. Pra trás são mais 80 metros de estúdio aberto com uma equipe gigantesca, gente. Tem mais de 100 pessoas atrás das câmeras. Gente, segue, compartilha o Scancast. Você que tá assistindo, curte, manda pros seus amigos, que ajuda muito a gente continuar criando conteúdos pra vocês aqui. Conteúdo de qualidade. Vocês estão vendo aqui, né? A gente tem um representante da Cisco.
A gente tem um head de innovation de uma universidade conversando com a gente está falando de conteúdo de qualidade. Não é essas porcaria que tá cheia na internet, não. Aqui a gente traz gente de peso para conversar. E claro, depois, se você quiser mais informações sobre as soluções da Cisco, a gente vai até aqui embaixo nos comentários, que estava lá fixado, né, Fê? Vai estar fixado aqui no comentário. Você pode clicar lá e vai abrir um mundo de segurança para vocês. Então vamos lá. Aproveitando o tema, Zamai. Como que a IA pode impactar na segurança dos nossos dados? Que é a gente online. Eu acho que o Luciano ele tem uma aula hoje, né? Obrigado. Uma aula aqui. E eu tô aprendendo bastante sobre IA também, né? Eu acho que é um assunto novo, né? Que tá todo mundo estudando e aprendendo. Segurança dos dados, segurança em geral. Como você citou, né? Quem que vai avisar o criminoso para ele dar uma pausa? Enquanto a gente está discutindo, né? Se vai na IA, riscos, benefícios, já teve uma turma que foi. Já teve uma turma que investiu milhões, né? Em construir a sua IA para o seu uso próprio, para o seu modelo, para roubar o seu dado, né? Ou para fazer dinheiro com o seu dado. Você citou, né, os ataques aos hospitais, seriam um dos dados, um dos dados mais críticos, né, sensíveis, que você pode afetar vidas, que se discute, né, de ser um crime hediondo isso. Então, assim, como eu vejo a IA, né, assim como toda a tecnologia, você citou o frentista, né, veio uma regulação e falou, não, Brasil não vai ter. Estados Unidos é tudo self-service, que eu odeio. Eu não acho legal. Sempre me atrapalho também. Eu acho péssimo. Aí na Itália tem híbrido. Tem uma bomba que é mais cara que tem frentista. Tem uma bomba, que self-service é aqui, ó, você quer fazer. É um pouquinho mais barato o combustível. Tem até uma referência do preço. Então, como toda tecnologia, quando começa a surgir, né, as catracas do ônibus, que aí ia tirar o cobrador, né, o bilhete único, tem a discussão do impacto social. Né, e a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Como eu vejo a IA hoje? A gente tem aí, né, uma confluência de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, cloud, né, que socializa, né, o consumo, computação quântica vai ter um segundo salto, né? Então a gente está aí vendo ações da NVIDIA disparando pelo alto poder de processamento, né, das GPUs, que eu fui acionista, né, um bom tempo jogando Counter-Strike. Né? Então acho que boa parte aí foi acionista da NVIDIA aí investindo que é computação, né? Que é computação gráfica, CGI. E surge aí uma gama de ameaças grande. Então, o fato de ser fácil de consumir. Então, para mim, a IA é uma aceleração naquilo, tudo que a gente já está fazendo, vai acelerar muito forte e vai ter uma escalabilidade muito grande. Né? Soma-se a nuvem, os modelos, né? Os Large Language Models, tudo isso vai permitir coisas que antes se via, né, como não possível, né, impossível, pelo poder de processamento. Então isso tudo já é realidade. Aí o que fazer com aquilo, já tem muita gente fazendo maldade. Então vou usar essa tecnologia, então deve estar acompanhando, né, o deepfake. Acho que um lado da IA, né, que é a computação gráfica, que é o CGI, que está cada vez mais perfeito, cada vez mais... já tem muita gente usando isso para atacar. Sim. Então o nosso crime aí no Brasil, né, de mandar no WhatsApp um áudio, tô com seu filho aqui, né? Então se o cara na cadeia tiver acesso a uma IA lá, ele vai mandar a voz do seu filho, o vídeo do seu filho, ele vai fazer um cenário com o seu filho ali, pedindo dinheiro, eu vou descobrir se é IA ou não, vou mandar o Pix, né? E até o próprio Pix, né, que é uma coisa boa, ele ao mesmo tempo ele gerou uma coisa ruim, que é a quantidade de assaltos, né, de sequestro, né, do Pix. Então, essa tecnologia chegou, já está aí, né? Não é o vai ter ou não vai ter, já está acontecendo. Se você não está usando por medo, etc., tem alguém usando. E aí, quando a gente fala no mercado de trabalho, o seu concorrente, né, a sua vaga de trabalho está usando. E ele vai ser mais eficiente. E eu acho que não substitui, né? Aí, por exemplo, não substitui, né, o talento, a interação humana. Isso tem um valor muito grande nos negócios, na nossa vida em geral, né? Como, por exemplo, frentista. Eu prefiro muito mais. Eu sempre paro no mesmo posto. Nossa. E é por causa do atendimento. Pô, aí já vem o frentista, ele me conhece. Não, e aí, tudo bem, Fernando? Então, assim, eu opto por aquilo, né? Então, eu me sinto melhor. Em cibersegurança,
é preocupante, né? O investimento em cibersegurança, né? Uma coisa que o pessoal tem que saber, é o adolescente com espinha, o hacker. Cara, esquece. É uma empresa, é um governo. Essa crise, né, geopolítica, né, esse cenário que dá medo, né, do que está acontecendo com o mundo, essa divisão, rearmando, né, e todo mundo, né, se protegendo, esse investimento já foi feito. A Ucrânia foi atacada, não foi em 2020 ou 2020 ou 22. O primeiro míssil acho que caiu em 22, né? Foi 22. O começo dessa guerra foi em Então, 22. mas a guerra começou em 2015, virtual. 2014 foi quando teve, né, a manifestação que morreram pessoas e caiu o presidente mais pró-Rússia. 2015, a Ucrânia ficou sem energia elétrica é um ataque chamado Black Energy, que tem vários estudos dele hoje. Na época ficou em sigilo. E naquela época se dizia assim, poxa, o ataque foi tão sofisticado, né? Invadiram as centrais de distribuição de energia elétrica, que eram ambientes fechados, né? Controlados, desligaram, dominaram, né, a tela do operador, desligaram a energia elétrica do país, né? O operador achava que estava tudo bem, fizeram ao mesmo tempo um ataque de negação de serviço às centrais telefônicas, para ninguém avisar que estava sem energia, para durar mais tempo um país que vive a menos 20 graus, né, sem energia. Né? E aí o estudo do ataque, né, também tem o famoso da Stuxnet. E é interessante que o nosso mercado de lado bom, né, que investiga, entende o ataque, se protege, tinha assim, né, porque uma parte difícil de cibersegurança é a atribuição do ataque. Quem é o atacante? E é delicado isso, né, você apontar o dedo e falar assim, ataque veio da China, que veio da Rússia. E naquela época, né, do Black Energy, em 2015, e teve uma segunda onda de ataques contra a Ucrânia, que foi o MIDOC, né, que aí o mercado chamava de PETIA, NotPetya, né, os tipos de ataque. Os especialistas, poxa, o ataque foi extremamente sofisticado, hein? Tem um investimento grande aí, parece governamental. O report, né, da nossa central de inteligência, a Cisco Talos, ela, muita cautela, né, e diz assim, parece ser governamental. Hoje é Rússia, é o grupo APT da China, é o grupo não sei da onde, é o grupo americano, porque os Estados Unidos tem o grupo dele também, né? Apesar de eu representar uma empresa americana, mas não há ingenuidade, né, em achar que isso só acontece na Rússia. Tem a NSA, né, tem o caso do Snowden. Então, hoje em dia, praticamente, você tem que escolher para quem que você vai dar seu dado. Caramba. O meu dado eu vou escolher, eu quero meu dado para a China, para a Rússia ou para o Ocidente, aqui para os Estados Unidos, né? Aí você opta qual que você confia. Né? Então, porque na realidade, né, o simples ato de você baixar um aplicativo, fazer uma brincadeira com o seu rosto, com uma CGI, né, um IA, que você... Olha eu envelhecendo, olha o bebê, olha eu... Envelhecendo, você acabou de dar a sua identidade digital... Você acabou de dar a sua identidade digital para o dono daquele aplicativo. Se eu não me engano, quando teve essa onda, era russo o aplicativo. Era um aplicativo russo. Então, sua identidade digital está lá. Aí agora tem uma onda aí de uma empresa pagando R$250 para ler a sua íris. Eu não quero esses R$250. Pode me custar caro no futuro. Suspenderam na Europa essa empresa. Então, o que acontece? Não se sabe o que ele quer com isso. Então, hoje, a dado, que é a moeda, né, o bem mais valioso, primeiro que nós temos que ter a consciência de proteger os dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil ele tem regulações muito boas. A gente está muito à frente em muitos países, né, espelhando com a Europa. Os Estados Unidos não tem tudo isso que a gente tem aqui. Né, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, que coloca um pouco de responsabilidade. Regulação de internet, como o tema sensível, né, censura e regulação. Mas eu lembro de uma apresentação do promotor de justiça de São Paulo, eu tive na Febraban, e eu tive o prazer de assistir a apresentação dele, e ele falou, gente, as leis da vida real se aplicam 100% a essa Second Life, né, essa vida digital. Se você for no mundo digital e agredir uma pessoa verbalmente, atacar, fazer bullying digital, as leis se aplicam. O que acontece é que o sistema jurídico talvez se beneficie muito forte da IA para ele acelerar. Né? Então a nossa justiça é lenta, faltam pessoas, Então eu acho que vai ter uma transformação muito grande na parte de educação, a medicina,
na jurídico, né? E aí tem uma discussão, né, por exemplo, cria algumas coisas assim contraditórias, né? Nossa, escreveu a petição com a IA. Gente, quem escreve a petição hoje? É um corta-cola de alguma petição passada que o cara já fez um corta-cola, né? E aí usou o embasamento, né? A base. Então, assim, é um amadurecimento disso. Mas do ponto de vista de cyber, já é cyber combatendo, IA combatendo IA, né? Então eu gosto de ver, né? A aceleração, falando de cibersegurança e IA, dividir em dois lados. IA para a segurança. A IA para a segurança já existe. Então, desde muito tempo, a gente tem bilhões e bilhões e bilhões de bloqueios. Estamos sendo protegidos, né? Então, aquele sistema que você colocou para proteger o seu recurso digital, ele está lá arduamente trabalhando. Não tem pessoas atrás. Veio da evolução do machine learning, algoritmos. E aí, o que a Cisco está olhando? Né? A Talos. Talos, que são os nossos PhDs, especialistas de dados, né? Programadores, desenvolvedores que estão ali, né, tentando tirar proveito, está usando IA. Como que eu uso agora, né? O poder aí desse contexto, porque agora eu tenho um contexto. Eu tenho um poder de processamento para entender que se o ataque, né, ele vai direcionado aqui. Sem contexto, a minha tomada de decisão ela é mais fraca. Não, mas agora eu tenho contexto, ele aconteceu aqui, veio dali, está aqui, está acontecendo isso no mundo. Eu trago mais informações usando a IA para tomar uma decisão mais assertiva. Então, o que é o nosso ganho de IA para a segurança? É detectar mais e melhor e mais rápido. E responder mais rápido, né? Então, manter um nível de eficiência, porque a indústria tem 99 ponto alguma coisa eficiência em detecção e bloqueio. É manter isso, porque a IA chega agora com uma disrupção que ela vai cair a eficiência e eu vou ficar vulnerável. Não, então eu vou investir em IA para combater aqui, né? Então isso já acontece. Aí tem um lado de segurança para a IA. Aí a segurança para a IA, ela divide em dois blocos, né? Olhando muito o mundo corporativo. A segurança para a IA, eu separo no meus colaboradores usando IA, certo, que pode representar vazamento de dados. Então eu estou numa empresa, eu acesso o meu chat GPT, eu tenho o meu pessoal, pago lá meus $20 por mês, aqui eu acho caro, inclusive, né? Já estou olhando outra ali, né? Já estou pesquisando, ainda bem que tem mais de um, né? Não, eu entrei lá e eu fico vendo o que dá para fazer, né? O que isso aqui otimiza, tem coisas bacanas, no começo eu tentei gerar imagens horríveis, tudo torta. Melhorou, né? Então, assim, eu vou provando ali, né? Como que isso pode me ajudar no meu trabalho? Principalmente criação de imagem, às vezes fazer uma apresentação ou ilustrar estudar. É um acelerador de estudo. Eu poderia fazer 10 Google, e o Google hoje, não vou falar Google, mas pesquisa, né? Pesquisa hoje, antigamente você fazia pesquisa, os primeiros links te davam o que você quer, né? Hoje você tem que caçar dentro da pesquisa, né? Então ele voltou a ser a pesquisa do passado, né? A IA vai pesquisar para você. Mas ele era um estudo que eu poderia fazer gastando mais tempo. Vou estudar sim na IA. E ela erra, tá? Somente coisa de tecnologia, errou. Peraí, cara, aqui ele tá estranho isso aqui. Valida de novo. Aí ele pede desculpa, né? Ele fala, desculpa, você tem razão, né? Então, assim, não dá para confiar cegamente no que ela entrega ali. Né? Esse que talvez é o erro. E eu acho que o profissional que está fazendo isso, né? Aquele que está assim, o emburrecer, ele vai ser descoberto. Né, pela interação humana. Você vai pegar o trabalho e não veio dessa pessoa. Conheço ela. Eu conheço essa pessoa, esse trabalho não é dela. Trabalho né? perfeito, você tenta pra conversar com a pessoa, não consegue formular 2 frases, né? E aí vem os comportamentos, né? Tá um ano cada empresa, fica trocando, né? É o tempo de descobrir que era uma IA, né? Não era a pessoa. Mas enfim. Então esse de proteger a IA, eu tenho que controlar o meu colaborador. O que ele está acessando. Por quê? Porque realmente pode ser um canal de comunicação e vazamento de dados. Pode ser um vetor, é um vetor de ataque. Então, quando a gente fala em cyber, tem vetores. E-mail é o vetor histórico, primeiro, top até hoje. O negócio já é arcaico. E-mail. Lixo chega pelo e-mail. Web, navegação web. Aí dentro de web eu abro o espectro do que eu estou acessando. Então, o shadow, né, o IT ilegal. As empresas têm que dizer se pode usar o IA ou não. Tem que ter uma política de uso.
É mais fácil na empresa, né? Os governos estão tentando entender, regular tal, mas a empresa pode fazer isso hoje. Posso usar IA dentro da empresa ou não? Qual IA eu posso usar? Qual IA eu homologuei? Né? Eu vou citar o exemplo da própria Cisco. E o que aconteceu comigo recente, né? Ela tem uma IA. Ela deu uma IA para todo mundo. Ela não bloqueou. Podem usufruir desse benefício. Essa IA está integrada ao meu sistema de mensagens, né, que é o Webex. Eu só clico ali, ela já aparece como se fosse uma sala de conversa. E estou usando. Só que ela não tem todos os recursos. Né? Se eu tentar usar uma outra IA, aí é uma postura do que foi decidido. Está bloqueado? Não está bloqueado. Tanto que eu queria gerar a imagem que não está conseguindo gerar que a Cisco proveu. Falei, vou usar o meu pessoal. Estava liberado, entrei, gerei a imagem e tal. Deu meia hora, veio um e-mail assim, ó, do C-Search. C-Search é Incident Response, Cisco Incident Response Team, falando você acessou uma IA não permitida. Tomei um tapa na mão. Gente, as IA com ciúme já da outra IA. Tá na verdade, o tapa na mão aí é uma decisão política. Ela poderia ter bloqueado. Tem tecnologia para bloquear. Ó, você não vai acessar nenhuma IA, só a da Cisco, que a Cisco não é a da Cisco, né? A que a Cisco homologou. Sim. E está criando um modelo dela, porque aí ela está criando um modelo dela para os dados internos. Ela não permite os dados internos ainda. Né? Então, ela tem um modelo dado interno e dado externo. Na hora que eu chamo a IA, ele pergunta, você quer acessar público ou privado? Que aí eu posso fazer uma pesquisa privada, os dados internos. Eu só posso usar aquela, mas eu não estou bloqueado de usar outra. E aí veio esse e-mail de tapa na mão, educativo, aí tinha um texto dizendo os riscos, né? Você pode expor a empresa a riscos. Por quê? Porque nota assim, né? Quando você está usando uso mais básico corporativo, melhora um e-mail, melhora não sei o quê. Pô, e no seu e-mail você está lá numa discussão interna de dados do próximo lançamento, né? Do próximo projeto, e na hora que você jogou para uma IA não homologada, caiu na IA, é público. Sim. Né? Aí eu teria que contar com a segurança e ética de quem fez essa IA para não entrar uma outra pessoa e falar assim, o que a Cisco está falando aí dos próximos projetos? Se ela não tiver uma ética de que não posso dizer o que eu ouvi lá da Cisco, é o fofoqueiro, né? Sim. Você tá falando com ele ali, aí chegou outro, o que tá acontecendo? Ou você nem sabe, hein? Tem um tal aí, ele vai ter um lançamento. Então pode afetar. Né? Vazamento de dados é muito, muito preocupante. E existe também, né, o tema da IA dentro da IA. Desculpa, a IA embarcada em aplicativos legítimos. Eu passei por um caso recente até de uma empresa que recebeu a notificação de controlar o uso de IA e bloquear. Só que aí tem um aplicativo que chama Canva, que é muito utilizado para edição de imagens. Deve ser um conhecedor bem melhor do que eu disso, né? Para que ele tem já manda para YouTube, manda para as mídias. Dentro dele tem uma IA. Então você pode invocar essa IA de dentro dele. A infraestrutura e os controles enxergam Canva. Sim. Aí se você bloqueia Canva, eu corto a produtividade, né, do marketing, do pessoal que está trabalhando. E aí a gente teve que desenvolver novos algoritmos, novas inspeções, para olhar. O conteúdo não é só de imagem, tem um conteúdo de IA aí. O cara está subindo o código, o cara tá mandando por dentro disso. Então assim, a gente tem que evoluir constantemente os algoritmos, né, para aplicar esses controles. E isso é o dia inteiro fazendo. E a Cisco não tem 5 mil pessoas fazendo isso. Tem o quê? Pessoas programando, criando os modelos para se adaptar às novas ameaças, os novos riscos. Então é o controle da IA. E aí está na mesa de toda empresa tomar uma decisão. Né? Saber quem está usando IA, quais IAs estão usando aqui dentro. E que é visibilidade, né? Então eu tenho que saber que está usando e eu tenho que controlar, para diminuir o meu risco desse novo vetor. Aí tem o segundo ponto, uma é o uso da IA, né, o controle. Segunda vertente de segurança para a IA é desenvolvendo a IA. Então a escola está desenvolvendo a IA dela para redação, aplicando os modelos, customizando o contexto dela, né, fazendo isso. E essa IA que cada business hoje já está implementando, já está olhando, já está fazendo, essa IA dele, que vai estar embarcada em todos os aplicativos do negócio, a IA vai estar embarcada no negócio, educação, medicina, né, jurídico, que acho que são os 3 aí que são mais beneficiados, né?
mas que expõe ele a um risco grande, inclusive a um grande de marca. Então já tem casos de eu estar interagindo com consulta, a IA respondeu uma coisa que a pessoa não gostou, que fez mal para a pessoa. Aquela IA de atendimento, se ela responde alguma coisa que deixa uma pessoa em depressão, né? A gente tá comentando, a IA responde um negócio fora da curva, que são se chama dos guardrails, né? Até fiz a brincadeira lá com o Hollywood, os guardrails da IA, né? As travas, né? Os limites da IA. O que essa IA tem de limite para interagir com o humano? Né? Que era do filme Robocop, que tinha as 3 leis do robô, que o robô não podia atacar o humano. Não, eu lembro que ele protegia lá os executivos da empresa, né? Tinha lá umas 3 leis lá, né? Que é o limite, né? O limite ético, é o limite de devolver coisa errada. E o brasileiro é bom, né? Eu lembro que quando saiu o ChatGPT, a primeira coisa era assim, né? Me fala aí os 10 sites para eu entrar e fazer ataque. Tem um monte de site na internet que você entra lá e faz ataque. Você não precisa nem ser hacker, só passa o cartão lá, manda os Bitcoin, o 00001 Bitcoin, né? Para atacar alguém, fazer maldade para alguém, porque o ataque é as a service, né? Com o serviço. Você não precisa mais programar para fazer ataque. Só achar o link de quem fez e atacar. Né? Aí a IA falou, né? Não posso, o negócio foi a ética, né? Entrou o controle de ética. Aí logo na sequência veio a pergunta. Olha, estou muito preocupado, acordei hoje, né? Achando que podem me atacar, tô com medo, me diz aí de quem eu tenho que me proteger. Olha, fica preocupado com esses ataques aqui, ó. Blue, me deu todos os links lá que ele queria antes, né? Então, assim, esse teste de modelo, né, que pode expor a empresa, né, a marca da empresa pode ser corroída, né, com uma IA que não tivesse esses controles. E aí, do ponto de vista de segurança, o que a gente está investindo, né? Inclusive, é um lançamento recente. Nós compramos uma empresa de IA há 1 ano e meio, mais ou menos, chama-se, né, Robust Intelligence. Era uma empresa de IA de modelos, segurança de modelos. E embarcamos ela em outras soluções para ficar pervasivo no nosso portfólio. E o nome dela hoje, o lançamento chama AI Defense. Qual a missão disso? Controlar o uso de IA, como eu citei aqui, né, os meus colaboradores, o que eles vão usar ou não, dar todas as ferramentas, né, para ser simples, para a empresa dizer o que pode e o que não pode. Tem uma coisa interessante também nesse controle, que a gente classifica o risco. Essa IA aqui, ela tem esse objetivo, ela faz isso, tal. O risco é esse. Tem um chatzinho ali, ele pode mandar, tal. Explicar o porquê controlar, né? Qual o risco de controlar? Tem umas que não oferecem muito perigo, por exemplo, às vezes só imagem, né? Ou às vezes só áudio, né? Ou alguns elementos mais específicos. E aí, no desenvolvimento de IA, primeiro ponto é, a empresa quando está desenvolvendo, se perguntar para alguém o que tem lá rodando, lá desenvolvimento nesse momento, é uma resposta muito complexa. Rapaz, Agile, né? Aí tem um monte de nome, né? O pessoal fazendo container lá, o Kubernetes, né? Então, o desenvolvimento hoje das empresas é muito dinâmico. Por exemplo, visibilidade. De tudo isso que eu estou desenvolvendo, qual desenvolvedor subiu um módulo de AI? Aplicou um modelo. Então eu tenho que saber o que é modelo, o que não é. Eu tenho que estar embrenhado ali no que está desenvolvendo para saber se aparecer uma coisa nova. Porque TI não consegue acompanhar. Não existe mais aquele modelo do tipo assim, o desenvolvedor manda para TI, olha, gostaria de desenvolver esse modelo, vocês autorizam? Não, cara. É tipo assim, já está pondo, já está usando, né? Porque e eu tenho que proteger com o avião voando. Né? Eu não posso parar o avião, deixa eu ver se você pode decolar. Não. Você está voando ali, eu tenho que entender o que está acontecendo e mitigando o risco. Então, primeiro, descobrir o que está sendo aplicado de IA no meu desenvolvimento. Qual aplicativo, qual IA, o que ela faz. Segundo ponto, testar ela, atacar ela. Aí eu tenho uma biblioteca, aí já existem, né? A evolução em cibersegurança, já tem capítulos específicos, técnicas e ataques para IA. Jailbreak, testar os guardrails, né? Tipo injeção, que é tudo que a gente já fazia com outros aplicativos, mas nesse contexto novo. E aí eu tenho uma solução que fica atacando ela com frequência, controlado, para eu descobrir antes o que ela é vulnerável e como que ela vai interagir com o consumidor do seu negócio, né? Com o consumidor lá na ponta. Para quê? Para evitar justamente todo o risco que ela está trazendo hoje. Então essa solução ela tá com uma demanda muito alta, né? Porque tá todo mundo desenvolvendo e ninguém quer lançar. Pô, se eu ponho isso aí no mercado e
que nem essa concorrente do ChatGPT, né, que derrubou as ações lá americanas, da Nasdaq. Eu não lembro o nome. DeepSeek. Nosso grupo, né, de inteligência que ataca, defende, ataca. E você tem que saber atacar para defender, né? Você não sabe se defender de uma coisa que você ataca. Rodou os modelos, né? Rodou todo esse teste lá. 100% de êxito. Falhou em todas as defesas. A DeepSeek falhou em todas. Que foi a mais nova, né? E é natural. Sim. O ChatGPT falhou em todas também, quando ele entrou. E aí começou a criar, né, as blindagens, os limites, né? E aí tem já estatísticas, né? Você já encontra na internet estatísticas de cada IA, quantos por cento ela é resistente aos ataques que alguém vai fazer. Aos ataques que alguém... Por exemplo, posso mudar a língua. Tem uma IA lá fazendo atendimento, tudo em português. Legal, vou jogar um japonês aí, vamos ver o que ela fala. Como ela se comporta, né? Então, todos esses testes, né, para garantir que vai ter ética, que vai ter, né, segurança, é esse lado de proteger a IA, né? Proteger o desenvolvimento e proteger o consumo. Então, sim, é muita coisa nova, né? Bastante experiência aí no dia a dia, várias empresas, né, pedindo esse controle. O que a gente mais recebe hoje é pedindo controle. Como é que eu bloqueio a IA dos meus colaboradores? Como é que eu libero uma autorizada? Como que eu vejo isso? Né? E todo mundo tem que optar, né? A área de segurança hoje já não é mais a área que diz não. É a área que diz assim, pode permitir. Ela tem que estar atrelada ao negócio, porque ela é um viabilizador de negócio, né? Brinco que é a associação com o freio, né? Eu gosto de automobilismo. Né? Talvez a contragosto, né? Não tem que dizer não. Mas como fazer, né? Então, a contragosto. Aquele ponto é assim, né? Os melhores executivos de segurança que eu conheço, eles, de uma forma muito hábil, né? E aí entra a parte de interação humana, entender como que o executivo pensa, como que ele fala. Muitos deles, acho que são psicólogos também, né? De como que eu traduzo, né? Para não dizer não, mas dizer o risco. Olha, porque existe o conceito de assumir o risco. Só que você tem que saber qual é o risco. Se você lançar isso aqui no mercado, legal, você pode se dar bem na primeira semana, capturar um monte de cliente, etc. Mas tem um risco grande aqui, né? Quer assumir o risco? Vamos assumir junto? Podemos assumir junto. Eu faço o possível aqui para controlar. E para mitigar o risco? Custa tanto. Né? Custa dinheiro. E aí precisa de inteligência artificial para se proteger de inteligência artificial. Gente, a gente tá perdido, a gente tá só correndo atrás. E aí, por exemplo, eu queria puxar... perdão. Deixa um pouquinho mais próximo eu fui afastando. Do microfone para o pessoal ouvir sua voz veludada melhor. E aí, como o Luciano bem falou, né, a Europa voltou a se armar. Eles fizeram lá uma reunião, falaram que tem 800 bilhões de euros para investir em armamento. E aí eu não consigo deixar de pensar, né? A gente tá falando hoje de drone autônomo, arma inteligente, sistema de vigilância, tudo baseado em inteligência artificial. Essa corrida armamentista, com tanto dinheiro investido, vão surgir novas armas também que vão explodir o mundo com inteligência artificial? Já surgiram. A gente tá Primeira guerra, o tanque foi o decisor. Sim. Segunda guerra, os submarinos. Terceira é o drone. A terceira, né, que a gente está tendo lá, infelizmente, né, está tendo uma degustação ali com a Ucrânia. O drone é o protagonista. E aí o drone rádio controlado, outro dia eu vi uma foto de um soldado com uma antena nas costas, uma caixa com bateria. Para quê? Para ele jogar um jammer, né, um anulador de sinal no drone e proteger. Aí tem o drone agora, que é o drone por fibra ótica, cabeado. Então a base lá que está atacando com o drone tem uma fibra que vai esticando. Então não tem mais a comunicação por rádio. É uma pipa. E aí o drone, o próximo... Você nunca imaginou que uma pipa poderia destruir um exército? Não é um absurdo, o cara de bicana aqui, vai na cabeça do... O próximo drone, né? E assim, é triste, né? A gente você vê lá no Telegram, né? Tem os grupos. E isso meio que dita o caminho da tecnologia. O próximo drone, que não é próximo, né? Já existe, é só dizer se vai usar ou não. É o autônomo. Já tem o carro autônomo. Né? E aí a questão jurídica, ética que vai entrar é, na hora que o drone tomar a decisão de matar, ele errar. Ou quem é a responsabilidade daquele drone que tomou a decisão de tirar uma vida humana? De quem é a responsabilidade?
E aquele drone, de repente, ele, por uma falha de sistêmica ou por um hacking, né? E aí, assim, tudo isso já existe, tá? Então, hacker roubando a rede do outro, né? Então, capturar o sistema do outro, capturar a empresa, capturar... eu posso capturar o controle de um drone, né? Desenvolver uma forma e capturar o controle. E aí, usar esse drone contra alguém. Né? Então, tudo isso já está acontecendo, já é real, né? O que a gente tem, né, a expectativa que está vendo, né? Todo mundo se armando e ninguém se ataca, né? A gente só não tem uma guerra nuclear porque tem os dois lados Porque ali. todo mundo tem. Porque todo mundo tem. Né? Que senão teria monopólio de um país sobre os outros, né? O que a gente estava começando. A gente bate um papo sempre antes de começar a gravar aqui e é muito legal, às vezes aparecem muitas coisas. A gente fala, né, tava comentando sobre a Boston Dynamics, que ela tem avanços surreais. Semana passada eles soltaram a atualização do Atlas. Muitos de vocês devem ter visto, se vocês não viram, vão lá procurar. Que é um robô humanoide que luta capoeira agora. E aí eu penso, quando você embarcar a inteligência artificial nele, já era. Na China, eu tava vendo, eu postei isso lá nas redes sociais sobre o Atlas, e aí começaram a me mandar o policiamento que já é feito na China. E eles têm uma bola gigantesca, assim, com 2 metralhadoras, que vai acompanhando uma esfera. Uma esfera. Muito. Eu vi aquilo, cara. Impressionante. Parece filme. Tem um filme, né, com essa esfera. Então, ela exato. voa, né? Uma esfera que voa. Exato. Aí os caras falam assim, pô, mas Hollywood e os estúdios estão nos ajudando a desenvolver coisas pro bem, mas é que é proteção, né? Mas e aí, quando você usa pro ataque, né? E proteção de quem contra quem, né? Então, é um ataque. É bem o bem novo campo de curioso. guerra, né? Inclusive em cyber, né? Uma das mudanças. E foi interessante, né? Que tem aquele livro do Quinto Domínio, né? O Quinto Domínio de Defesa. Uhum. Aí brasileiro, assim, né? Mas como assim Quinto Domínio, né? Ar, mar e terra. Eu falei, os Estados Unidos têm espaço. Então, ar, mar, terra e espaço são os domínios de defesa. Foi criado já há alguns anos, tem um livro sobre isso, que é o Quinto Domínio de Defesa americano, que é o domínio cyber. E esse domínio cyber, aí quando você fala, mas o que é um Quinto Domínio cyber? É um general, tem toda a hierarquia e tem dinheiro só para cyber. Né? Até quando você olha estruturas de empresas para com cyber, quando o cyber sai de TI, porque TI, tecnologia da informação, compartilha investimento com todo mundo, né? Com ar-condicionado, com nuvem, com etc. E com cyber. Quando cyber sai de TI e vai para o paralelo, né? No executivo, falando com o board, é o quinto domínio, né? Seria assim. Então, é uma área que vai receber um dinheiro próprio só para cyber, Sim. mediante o combate da ameaça. Então, cada empresa tem um jeito aí de interagir com essa estrutura, mas que indica investimento. Que é o ideal para o mundo corporativo, você, no meu ponto de vista, você poder separar a cyber de TI, para você dar autonomia para o cara de cyber, porque o cara de TI às vezes está ocupado, tem lá um monte de chapéu, um monte de prato que ele está girando. Exatamente. Cara, se eu não entregar isso aqui agora, vou ferrar. Não, vamos baixar só um pouquinho a régua do risco aqui agora, porque nunca aconteceu, vamos fazer, tá? O cara começa a correr riscos que, se eles não estiverem compartilhados, ou ele optar por não compartilhar, você vai falar, mas e aí? É questão de responsabilidade, accountability, vai pegar... Cara, mas se você tiver isso segregado, fica mais... você realmente traz uma robustez muito maior, tá? Concorda, Fernando? É contraditório ao objetivo, né? O TI, né? Ela tem o objetivo do negócio de acelerar, de ser rápido, inovador e tal, e aí segurança... tá debaixo dele, né? E aí, mas meu objetivo principal é outro, não é segurança. Então, o que eu vejo que funciona mais, né? Quando a empresa vai amadurecendo, lógico, muito forte na área de tecnologia, e é meio que a estrutura organizacional, as mais maduras, né, e eficientes, é paralelo, né? Cyber é separado, só que trabalhando muito em cooperação. Acho que a palavra principal é cooperação. Não é mais aquele apontar o dedo, você não fez errado. É cooperar. Olha, tá aqui o risco, vamos fazer junto, vamos melhorar, né? E o controle gradual, né? Então, assim, até eu brinco, né? Vários CISOs, né, que eu conheço estão na missão de aplicar mais controles, mas eu não posso parar o business. Sim. É como você colocar uma catraca, saída de uma fábrica, né? E um dia você vai lá e coloca raio-x. Você põe uma inspeção de raio-x de aeroporto numa saída de uma fábrica
que todo dia o pessoal saía com tudo ali, aí tem um raio-x, aí você fala, aí vai travando, aí você cria um problema, trava tudo, né? Então não pode ser assim, tem que ser gradual. Né? Inclusive exemplo de fábricas é real. Teve uma que tentou colocar a catraca com inspeção, não deu certo. O primeiro dia foi um inferno, volta para trás. Aí fez uma inspeção seletiva. A catraca é aberta, e aí de forma seletiva acende uma luz, e ele faz às vezes algumas inspeções físicas de vazamento, ou entrada. Até na entrada é para não ver se entra pendrive. Sim. Uhum. Que também Ainda existe isso no pendrive. Deixa o pendrive ali, a primeira coisa que a gente faz é o que tem dentro. Disquete. Stuxnet. Você falou do Stuxnet, comentou rapidamente. Me corrija se eu for impreciso aqui, mas o vetor que levou o Stuxnet para dentro da planta, lá no Irã, teria sido um pendrive. Sim, ou físico. vários pendrives que estavam no estacionamento dos trabalhadores da fábrica, da usina atômica. Não é isso? Encontra um pendrive bonito no Teve chão isso? lá, pega, põe Nossa, no... Cara, isso é... Não sei como não fizeram um filme ainda para contar essa Tem uma história. série- Talvez porque é segredo de Tem uma Estado, série né? que mostra essas técnicas, né? Que é o Mr. Robot. Aham, sim. É uma série que foi bem fiel Sim. às técnicas reais. Boa. Né? E olhando, né, dessa estratégia toda, né, de tentar entrar, pendrive, tem uma parte que é bem bacana, que me encanta. Inclusive eu conheci a Marina, né? Ela participou do evento com a gente. Ela é uma profissional de fazer pen test, né, testes de invasão físicos. Que legal. Físico. Qual que é a missão dela? Ela é contratada pela empresa e ela vai assim, fui na recepção, me identifiquei, subi, entrei, e ela vai, quem a contratou, ela vai dizendo, já estou em tal lugar, olha, estou na mesa do presidente aqui, estou mexendo nas gavetas dele. Gente, isso é demais, né? E é fascinante isso, né? Nossa, eu não sabia que tinha essa profissão, já quero mudar, não Tem, quero mais tem. ser apresentador, roteirista, ator. Eu quero ser espião. Tá aí, é um bom vertente para um ator. Legal. Porque E as habilidades do ator, muitas pode ser vezes, utilizado ali. facilitam ali do Pega uma espião. vassoura, vai varrendo aqui, isso tipo filme, né? O capzinho, É. tira, rouba um crachá da pessoa. Gostei. É o cliente oculto que vai além. Que Não, e é fascinante Muitíssimo. Que vai- o estudo que ela faz da empresa, né? Então, assim, Cara, toma. quem é a empresa de limpeza? Qual é o uniforme do pessoal? Ela monta o uniforme, ela constrói o uniforme, pega crachá, imprime crachá. Aí tem umas técnicas interessantes, né? E você pode testar isso em qualquer lugar, né? Tem as catracas. O Brasil, quando vem um estrangeiro para o Brasil, ele se impressiona com a segurança física. Né? Todo prédio para entrar tem catraca. Lá não é tão popular, né? Você já entra nos prédios corporativos meio que livre. Mas se você chegar num prédio corporativo, né, que tem catraca, segurança, e aí você chega segurando um bolo e um monte de bexiga e finge que está ali com dificuldade, Pessoal, lá pra você. talvez o segurança vai abrir para você. Então Tem um cara é o no fator YouTube. humano, é o fator O humano. que acontece no Brasil? Pega um cara de jaleco, roupa branca, a maioria dos hospitais ele vai entrar. Vai, do vai país operar inteiro. Ninguém vai questionar ele. Ele vai entrar na maioria dos hospitais. Sala de operação. Não bater continência. Ainda tem aquela questão, se o cara se posicionar como alguém, talvez com uma cara um pouco mais austera, etc., que sisudo ali, que vai, né, não sei o que, já O pessoal vai passa ficar- direto. O cara dá Aliás- tem um cara no YouTube, que é um canal que é engraçadíssimo, que ele fala assim, com uma escada você entra em qualquer lugar. Com a escada. É. Carregando uma escada. É. E aí ele vai nos maiores eventos, tipo, o cara vai do Rock in Rio, os eventos que são caríssimos de entrar, ele vem com a Vai, escada cara. e fala assim, você abre aqui pra mim, o cara, claro. Nos anos 2000, a gente tinha Todo lugar. um programa de TV que tinha um quadro que chamava Impostor, É verdade. Tinha, é verdade. com, acho que, Daniel Zuckerman. Isso mesmo. Cara, esse cara entrou em funeral da Amy Winehouse. Teve um caso agora. Ele de não um filmou advogado, né? lá Filmou, mas dentro, foi. tudo, mas a gente percebeu que ele foi. Foi no funeral, acho que, não me engano, do Michael Jackson, dentro do estádio e tal. Então, assim, essas pessoas são habilidosas. Na área Tem casos cyber, famosos, né? esses caras são O da importantes. Gol lá, do dono da sim, Gol, né? sim, CEO da filho Gol. do dono, né? Filho do dono. Esses caras são importantes para cyber, né? Sim. Esses caras têm uma possibilidade de empregabilidade alta ou não? Olha, Assim, obviamente precisa do conhecimento técnico também, né? teste de invasão, ele é comum, né, nas empresas. Você faz a invasão digital e tem essa parte, né, não é tão popular, não conheço muitos profissionais que fazem a invasão física, né, mas é o que o atacante faz. Os atacantes hoje, né, muita gente acha que está protegida pela internet. A internet é a coisa ruim, faz a minha fronteira. Acabou. Organizações criminosas no Brasil
fraudes gigantescas no sistema financeiro, que quando você vê que o vetor de entrada foi por dentro. Foi por dentro. Porque são organizações criminosas que exploram o mundo digital que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? O WannaCry de 2015 foi 1 bilhão em um mês. A gente está falando de trilhões. Fala-se que a economia do crime digital é de trilhões, né, por ano. Que teria o terceiro maior PIB. Né? E desses trilhões, investe em contratar pessoas para fazer o ataque, o próximo ataque. Então, quando alguém é escolhido, né, como alvo, vai ter gente entrando na agência, vai ter gente entrando no hospital, colocando pendrive, espetando coisa na rede, que é o chamado chupa-cabra. Né? Porque, por exemplo, o hospital, a área de saúde, para mim, ela é a mais difícil de proteger. Você citou exatamente o exemplo da pessoa entrando, o médico. Eu não posso parar um paciente, eu não posso parar. É um ambiente de circulação livre, é um hospital, é um hotel, é tudo junto. E assim, o fator humano lá não pode fazer igual o banco, nada pode. É o meio que tudo pode e eu tenho que me proteger como dá, porque o business deles são pessoas. Né? E aí você chega no hospital, você tem lá um pontinho de rede. E você pode ali livremente espetar uma coisa que vai fazer mal à rede. Né? Você pode inserir um ataque por ali. Né? Ou alguns casos, totens de atendimento. Eu adultero o totem, coloco o meu ataque por ali, ele está na rede do hospital. Assim como tinha os caixas eletrônicos ATM, já teve muito ataque disso, tem tudo público, tá? Onde o próprio ATM, o ATM é um computador. O ATM é o caixa eletrônico, né, que a gente saca, ele é um computador. Na época era um computador Windows XP. Aí é engraçado, o pessoal desenvolvia a tecnologia para tentar proteger, né, o caixa, botava câmera ligada ao USB. Aí o atacante ia lá, tirava a câmera, tinha a portinha USB, espetava a coisa dele que violava o sistema operacional, pum, tinha um ATM dele. E aí ele programava lá um código para sempre fazer um dinheirinho para ele, né? Todo mundo que fazia o depósito joga um pouquinho para mim, que é para ficar oculto, né? Tipo, você não quer que ninguém descubra. Então tem na técnica de ataque, né? De penetração, de ataque, a parte física, sim, deveria ser feita, assim como a parte educacional também, ligar para os executivos, né? Dessa educacional é interessante, né? Tem uma consultoria que ligou para 10 executivos, top executivos da empresa, pedindo a senha. Simples assim. De 10, quantos vocês acham que deram a senha? Putz. Deu. Mais da metade. Passando um KO, tá? Sou do TI, tô no final de semana, tal caos aqui, sistema fora, preciso da sua senha. Nossa. De 10, 9 deram a senha. Caramba. O 10º falou, fala com a minha secretária aí que eu nem sei minha senha. A secretária passou assim. É antigo isso, mas mostra que essa conscientização, principalmente você citou o exemplo da postura, né? Eu chego lá com uma cara mais brava e tal, e aí tem treinamentos para de uma forma muito educada você ir parar esse médico. Pois não, senhor, você está procurando alguém? Posso te ajudar a encontrar quem você está procurando? Né, que é o Theodore, né, que é você, quando uma pessoa abre o crachá e passa na porta, vem aquela outra na sequência. De treinar os funcionários de forma educada, você não conhece a pessoa, né, ou mesmo se conheça, né, pode ser que ele acabou de ser desligado e ele quer fazer mal lá na empresa. Tudo bem, você quer ajuda? Seu crachá está falhando? Posso te ajudar, chamar o fulano para te ajudar? Né, então, por quê? Porque é parte da estratégia do crime explorar o fator humano, que é o ponto mais fraco e da é onde a corrente. gente sempre cai. Né? É a o falha mais falha da tecnologia são os seres humanos, né? A gente não pode esquecer disso. Totalmente. Mas aí a gente vai ficando apavorado aqui, vai arrancando os cabelos e fala, então tá bom, o que eu faço? Vou montar uma cabana no meio do mato. Calma, gente. A gente tá aqui pra falar do quê? Eu tenho um amigo na cabana, hein? Tem que ficar completamente desconectado. Você já está ligando o seu instinto sobrevivencialista. Aquela coisa ali e tal. Enfrentar um urso no meio do mato do que ficar desesperado com os meus dados na internet. Mas tem o Hypershield. Gente, calma. Onde que eu olho, Fernando? Aqui, calma. Tem uma solução da Cisco, que é o Hypershield. E aí eu pergunto, né? A Cisco ela descreve o Hypershield como uma solução de inteligência artificial para detectar e responder às ameaças. Como que funciona essa automação e quais são as vantagens que ela traz em comparação aos métodos já tradicionais? O Hypershield ele é uma disrupção na forma de empregar controles, né?
Por exemplo, a gente é muito... A tecnologia de segurança ela vai evoluindo também, né? Nosso desenvolvimento vai se beneficiando das coisas novas. Então, por exemplo, tem muita tecnologia que é o legado. Então, lidar com o legado é um grande desafio de todas as empresas. Microsoft, Cisco, como é que eu saio do legado, do jeito que eu fazia sempre, para fazer diferente, inovador, né? Então, o Hypershield, ele vem como aproveitar tudo que eu tenho de bom de tecnologia atualmente. Por exemplo, desenvolvimento totalmente hyperscale. Já nasce em nuvem. Porque tem uma diferença entre você pegar uma tecnologia que ela era tradicional, on-prem, né, que roda num data center tradicional, jogar para uma nuvem e dizer que ela é cloud. Não, ela não. Ela está lá, né, porque você montou seu business correndo, porque você tinha que ir para lá, mas ela não tem as propriedades que te permitem uma escalabilidade rápida, elástica, né, cresce, diminui, portabilidade, né, que eu posso rodar isso em qualquer lugar. Então ele nasce já com todas as propriedades e os benefícios da nuvem, nativo, então nasce nativo nuvem, usando escalabilidade hiper, né, que é muito baseado em container, Kubernetes, né, então, que está debaixo do capô ali, e vem com a IA, né, então ele já nasce IA no nascimento, né, nuvem IA no nascimento. E o que essa grande nuvem vai fazer? Ela vai criar o conceito, cria não, mas ela materializa, sempre existiu, né? Quando você fala em firewall, né, eu tenho que visibilidade, né? Eu tenho que ver o que está acontecendo e aplicar controles. A figura, né, de tecnologia se chama firewall, são portas de controle. Mas sempre foi na tecnologia pontos específicos para ter a porta, né? Então eu tenho aqui, entre a escada do prédio, eu tenho uma porta ali, acho que o nome veio dali, né? Porta corta-fogo, né? Eu boto uma porta ali e faço o controle, que são equipamentos que você distribui na rede específico para fazer segurança, firewall, né? Então o Hypershield ele falou que não, eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu tiver processamento. Onde eu tenho processamento? Aí entra uma outra tecnologia que agora está acessível, que são acesso às DPUs, as GPUs, DPUs, NVIDIA. Então tem uma parceria com a NVIDIA, onde agora eu coloco no elemento de rede o switch, né? Aquele que a gente tem em casa lá, 8 portinhas, os corporativos com 48, cada switch daquele é um firewall. Então o firewall não precisa ser um elemento exclusivo, ele é a rede, né? Então, mas lógico, para eu fazer isso eu teria que ter mais processamento. Aí entra NVIDIA, parceria com a Cisco, lança um switch que agora eu tenho poder de processamento e posso aplicar os controles e visibilidade, que eu precisava de um elemento exclusivo para fazer isso, eu aplico direto na rede, controlado por essa nuvem que tem inteligência artificial. Então o firewall passa a ser, deixa de ser uma caixa exclusiva, que é um gargalo, ele normalmente é um gargalo nas redes, ele passa a ser pervasivo e distribuído em toda a infraestrutura, onde cada portinha, né, tem aquelas capacidades e aquelas propriedades, e eu posso fazer isso também dentro da placa de rede do servidor. Por que eu vou ficar exclusivo à rede? Não, a rede vai até o servidor. Até o workload, né? Eu posso fazer nele. Então, o meu servidor já é um Next Generation Firewall completo, né? Que embarcado nele. Só pelo fato dele vir com uma placa de rede específica, que já vem dotada dessas DPUs, né? Que permite, né, esse processamento local e distribuído em nuvem. Então, eu tenho a nuvem com processamento distribuído. E alguns benefícios que a tecnologia já entrega hoje. A gente sofre muito em tecnologia de atualizações. Poxa, vai atualizar, o software não deu certo, faz rollback, né? Então o fato de estar na nuvem e poder usufruir desse alto poder de processamento, eu posso fazer planos de dados paralelos. Eu tenho um plano de dados fluindo que é o meu de produção. Eu crio uma cópia desse plano de dados, eu atualizo o meu sistema, está em produção, não mexe. Atualizo o meu sistema com as novas versões, testo no fluxo de produção live, sem interromper nada do business, valido, homologo, testo, qualquer falha que ficar ali, ninguém fica sabendo, deu certo, faço a troca, deu errado, né, ou se na produção, ele volta automático. E aí eu faço isso sem humanos. Pela IA. Uau. Aproveitando a IA. Então, assim, a IA, em algum momento, do ponto de vista de TI mais prático, vai estar atualizando redes, sistemas. O tempo todo. O tempo todo.
Aí, lógico, ela vai ter que se provar confiável, né? Para você apertar o botão e falar, faça sozinha. Porque hoje tudo que já existe sistema de segurança que você faz resposta automática. Fez uma coisa errada, já te bloqueia na rede, o Wi-Fi desliga, a porta do switch desliga. Só que ainda precisa de uma pessoa que aperte. É recomendado que você põe uma pessoa que aperte o botão para fazer isso. Porque até senão isso vira um próprio elemento de ataque. O cara descobre a sua lógica, o seu mecanismo, faz todo mundo emular o que você faz, você mesmo bloqueia todo mundo. Né? Então, são benefícios que está vindo, e esse é o Hyper Shield, né? que a gente está com uma expectativa muito grande, que ele praticamente ele cria, né, essa nuvem, e a aplicação, visibilidade, né, coleta e aplicação de segurança, deixa de ser exclusividade de um appliance, né, de um hardware exclusivo para aquilo, passa a ser qualquer ponto da rede. Né? E aí, por exemplo, mas o usuário também poderia ser? Pode. Se a placa de rede, aí vem assim, aí vem a tecnologia diminuir o seu preço para caber no usuário. Né? Então, por teoria, por tecnologia, poderia estar lá? Poderia. Se ela tiver a placa de rede específica que suporta esse processamento conectado à nuvem. Né? Puxa, que legal, né? E aí é isso, ao invés de você ter segurança para tudo já é a própria segurança, né? Isso é muito... A rede toda, todos os sistemas que interagem com rede, desde um laptop, que está no Wi-Fi, até o seu servidor ou na nuvem, né? Que tiver na nuvem. Então, cada elemento ali, aí o que é interessante, tá? Você passa a ter uma visibilidade global. Sim. Porque hoje, quando eu tenho um firewall, ele só vê firewall, o que passa por ele ali naquele momento. Quando você tem uma solução de endpoint, é só o que está acontecendo no endpoint. Quando eu unifico isso e passo a ter uma visão global e eu tomo decisões muito mais assertivas, muito mais rápidas e assertivas, eu tenho o contexto. Né? A máquina conectou aqui, passou para lá, veio para cá. Eu crio, né, aquele fluxo do caminho e posso interagir. E aí junto a isso, alguns estudos. Né? Hoje em dia, para você aplicar segurança, você tem que ter especialistas que sentam e constroem a política de segurança. Esse sistema não, ele aprende o fluxo. Por que eu vou... Porque é difícil, né? Eu vejo muito pessoal de dev assim, né? Segurança e dev, né? Você criou uma aplicação nova, qual porta vai liberar no firewall? Cara, hoje em dia, cara, eu quero todas, né? Tipo, libero o que eu fiz aqui, né? Porque eu estou usando um método novo. Então isso cria um atrito. Liberar a porta em firewall para uma aplicação que eu quero publicar. E qual que é a ideia? Não precisa me informar qual é a porta, né? que precisa liberar. Eu vou aprender. E aí o segurança trabalhando junto com o desenvolvimento na esteira, já sei tudo que ele precisa de comunicação. Aí eu só preciso que alguém faça assim, tá certo isso? Dá um check. Pum. Tá protegido. Precisa ter uma pessoa olhando lá para... O check da pessoa sempre é importante para evitar falso positivo, né? Então, para você ir calibrando. Mas a tecnologia, ela aprende o fluxo, ela identifica o que tem que ser permitido, bloqueado, e ela já pode tirar os riscos. E aí vem uma parte 2, que é assim, legal, você liberou esses fluxos. Olha, esses fluxos têm risco A, B e C. Quer mantê-los mesmo? Ou vamos voltar para revisar? Só que de uma forma, né, muito mais aderente ao negócio, porque eu não estou travando o negócio, né? Eu não estou gerando atrito. Puta, demora 15 dias para publicar, né? Que nem teve o caso famoso lá que fez as críticas, né, à TI. Não, um analista famoso, que eu até entendo, né, o que ele fez. Foi num evento, né, que era um analista é um executivo de uma empresa, que ele criticou muito TI. Pô, demora muito tempo. Sim. Agile não é aqui bom. No Brasil, eu lembro. Ele era um consultor de um órgão bastante conhecido, de um banco bastante conhecido no Brasil. Um consultor de um banco. Só que é interessante que, assim, enquanto todo mundo estava rechaçando ele, né, que ficou indignado dele falar mal de TI, falar mal da segurança, né, eu interpretei nele uma coisa que eu vejo em muita empresa. Às vezes tem empresa que para você subir um servidor e pôr uma aplicação no ar, demora meses. Por quê? Porque segurança quer saber a porta, fulano quer saber não sei o quê. Então, assim, é realidade para alguns. Demora muito. Então, ele devia estar vivendo isso. Foi meio que um desabafo. Eu entendi nele, assim, um desabafo, né, do que ele viveu como realidade. Mas, hoje a tecnologia permite essa agilidade, inclusive segurança. Segurança pode, sim, ser amiga, aprende sozinha, né? A IA define qual é o fluxo, a IA define a política, e aí hoje a gente tem uma validação, assim, aperta o botão, tá ok? Pode ser automático? Pode. Confiou, nunca errou, tá redondinho? Deixa automático, deixa ela aprendendo. Inclusive
tem a tecnologia de IDS e IPS, né? IDS e IPS, que IPS é aquele que você vai proteger um recurso, né, e fica olhando, né, tipo porta giratória, raio-x de aeroporto, né, que você passa ali, eu olho dentro, vejo o que está dentro da sua mala, né, o aeroporto fica se atualizando pelo formato de cor, né, o que está passando, o IPS tem que se atualizar. Hoje o IPS já é automático, o nosso, né, ele já aprende o que eu estou protegendo, Linux, Windows, né, o que tiver ali atrás, ele já sabe que eu tenho que ativar os recursos desse Linux Windows. Se tiver um outro servidor, tipo Oracle, sei lá, não preciso de Oracle, não tem Oracle aqui. Então eu autocalibro as verificações de acordo com o que eu tenho no data center, no workload, né, na aplicação. Isso já existe. Né, até o pessoal chama de expert in a box. É uma IA. É uma IA, hoje eu chamo ela de IA, mas no passado era um machine learning, né, que se autocalibrava, autoaprendia, né? Era um pedacinho. E aí esses conceitos todos culminou nessa grande... Essa grande nuvem. Inteligência artificial aplicada 100% na segurança. Que legal. E aí uma pergunta para você, Luciano. As universidades... A gente, claro, a gente está falando aqui do que há de mais vanguarda, mais... Estado da arte. Exatamente. E eu imagino que ainda não está aplicado nas universidades brasileiras. Seria maravilhoso se já estivesse. Como que estão os sistemas tecnológicos que a gente tem disponíveis nas universidades hoje em dia? A gente está com Windows XP, Windows 98 ou não? A gente mais ou menos acompanha? Bom, eu vou falar da minha casa. Claro. A gente não tem mesmo mais coisas tão antigas assim, mais antigo, mais vulnerável. Eu estou falando de tecnologia, mas às vezes também se aplica às pessoas. Eu estou falando isso porque eu sou antigo, tá? Então estou falando da minha geração, sem etarismo, por favor. Mas tem essa questão da vulnerabilidade. A gente, dentro de casa, a gente entende que tem feito o dever de casa, e a gente só consegue fazer isso com parceiros robustos, sabe? E a gente trata com dados que a gente acredita que tem entre os mais sensíveis. Dados de saúde, considerando que a gente tem um braço forte de saúde com hospitais e clínicas, etc. E dados de educação. A gente já faz isso com muita responsabilidade antes mesmo de ser obrigado com regulamentações como o LGPD que tratam isso. Os desafios são cada vez maiores, mas a gente tem um programa de capacitação, por ser escola, programa de capacitação que é um dos nossos braços fortes, de colaboradores. A gente faz questão, a gente tem uma aderência bastante grande. A Cisco tem a Net Academy, a Academia Cisco, que a gente coloca para os nossos alunos. Os nossos alunos passam obrigatoriamente pela formação complementar do conteúdo da Cisco. Então, assim, principalmente no elo mais frágil da cadeia de segurança da informação, que é o ser humano. Pô, se cada 10 CEOs, 9 entregaram a senha, a gente está falando de um gap de formação muito importante. Sim. E se os desafios são cada vez maiores, e a eterna briga de gato e rato, a eterna briga do cabo de guerra. Você não vai ganhar todas, mas você precisa ganhar as mais importantes, para garantir numa ponta segurança do paciente, vazamento de dado é um problema, mas não é só vazamento, a gente está falando de ataque cibernético agora. Me lembro de um episódio que aconteceu, se não me engano, na Alemanha, de um ataque cibernético que gerou aquele que teria sido o caso da primeira vítima de um ataque cibernético. Um hospital na Alemanha, de novo, se não me engano, na Alemanha, ele sofreu um apagão digital e sistemas que dão suporte à vida foram desconectados. Com isso, pacientes críticos tiveram que ser removidos e uma senhora, durante a remoção, perdeu a vida. Não houve tempo suficiente para chegar num novo destino onde ela pudesse continuar sendo monitorada e impedir o que pior acontecesse. A gente acha que isso não vai demorar para acontecer nos nossos ambientes aqui também. Quanto mais digital for o ambiente. Então, sim, tá, como universidade, a gente leva muito a sério esse assunto. Ninguém está imune a ataques, ninguém está imune, a gente não coloca uma postura de arrogância, não, tá tudo maravilhoso, perfeito, duvido, ninguém pode falar isso, né? E a gente, obviamente, conta também com a força de trabalho dos nossos próprios alunos, a gente desenvolve essa cultura. Porque o aluno, às vezes, é o cara que vai encontrar alguma falha, a gente entende até que é um ponto positivo, tá? Se a gente tiver uma contribuição voluntária dos alunos e entendendo essa questão de missão. E acontece, contribuições dos próprios alunos. Já chegaram para mim, já chegaram para o meu time, já chegaram e falaram, olha, a gente encontrou uma vulnerabilidade aqui, isso aqui precisa ser corrigido. Imagina se todos os clientes de todas as empresas pudessem se comportar da mesma forma. Ideia, isso. Né, cara, é muito bacana. Então,
A gente sempre levou isso muito a sério. Eu também passei um pouquinho ali como líder da área de infraestrutura de cyber. Tive com a cadeira de cyber por algum tempo, larguei recentemente, porque não dá para fazer tudo que a gente gosta de fazer o tempo todo. E isso precisa ser tratado com muita seriedade, sabe? Eu gosto de tratar o assunto, a gente tem espaço e liberdade para tratar isso dentro da instituição, a gente tem o apoio da reitoria. É bom lidar com isso, não é uma dor, não é um assunto que incomoda, não fala, lá vem o cara de novo, vou falar desse. Não, cara, a gente precisa falar. Que legal. Isso precisa estar na mesa. Olha que Scancast rico que vocês estão tendo aqui hoje, gente. Essas pessoas sentadas aqui. Tem uma pessoa, representante de um lugar, para falar mais genérico, né, do que eu falei, que prepara as pessoas para esse novo mundo que a gente já está vivendo há anos. Olha só, novo já é quase velho mundo. E temos aqui um representante, outra pessoa representando um lugar que prepara as tecnologias para isso. A gente tem tudo aqui, tá? Só falta uma pizza. Processo. Aí a gente pode viver em paz. Que importante. Gente, que papo legal. O tempo tá voando aqui, eu fico desesperado. Eu tenho que pular a pergunta. Se eu for fazer todas as perguntas, a gente vai ficar um dia inteiro aqui batendo papo. É muito legal. Já encaminhando aqui pro final. Eu sei que vocês fazem aí na casa de vocês. Falam, não para, eu sei. Mas, gente, as coisas são assim, tá bom? Depois vocês voltam, vocês assistem mais e acompanhem as redes sociais deles aqui, do Zamar e do Luciano, que no final eles vão deixar. Eu queria fazer só uma última pergunta agora. Você já explicou aqui pra gente a importância do HyperShield e a novidade que ele traz, né? Quase um novo conceito de proteção que ele traz. E que é ótimo, a gente precisa de novos conceitos, porque os ataques não param, né? E a criatividade dos atacantes estão aí. Vocês bem expuseram, né? São empresas e governos bancando essa galera. Mas o HyperShield, ele pode prever que os ataques aconteçam? Como é que é isso? Como o IA pode antecipar? Isso pra mim é uma previsão do futuro, é a mãe de Ná. Como é que ele prevê antecipar um ataque? É interessante, a predição de ataque ela já vem sendo estudada há muito tempo, né? Uhum. Então, como que eu vou prever, né, que vai acontecer? Eu acho que vai... Inclusive tem um colega que ele é quase professor no tema, né, que é o Renato. Trabalha num grande banco. E ele tinha um projeto de predição de ataque. Né? E é até interessante porque a gente fala muito de IA, mas quem puxar um pouco para trás, né, a IBM com o Watson, ela já tinha uma IA muito forte, né, e com presença forte no mercado financeiro. E um projeto era de predição de ataque. Né? Então, no momento que eu tenho visibilidade de tudo que está acontecendo, né, processamento, né, para entender contexto, e eu estou antenado com o mundo. Então, por exemplo, né, as centrais de inteligência, como a Cisco Talos, fica publicando o que está acontecendo no mundo de ataque. Técnicas novas. Está usando isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Ndesk é um aplicativo de acesso remoto, né, que é corporativo, um aplicativo legal de acesso remoto, né, que ele está sendo muito usado em ataque. O atacante ele entra, ele baixa o Ndesk, que é um aplicativo legítimo, aí o seu antivírus não sabe. Então, o sucesso do ataque é porque muita coisa legítima é usado em conjunto e as soluções de segurança que tem medo de falso positivo, não posso bloquear nada legítimo, é o Ndesk, que está assinado digitalmente pela empresa idônea, só que ele está sendo usado para um uso, né? Até em cyber se fala uso duplo, né? Tipo, ele tem um duplo do bem e do mal. E aí eu estou usando aquele aplicativo para ataque. As centrais de inteligência começam a ver, cara, esse aplicativo está bombando em ataque. Eu já posso, de uma forma preditiva, bloquear o Ndesk. Mandar aplicar um bloqueio. Entendendo que você não usa. Olha, você não usa no corporativo Ndesk, você usa o Remote Desktop da Microsoft. Está sendo muito usado esse cara aqui, já vou reagir para você e bloqueei. Seria uma forma de entender o comportamento, né? O comportamento, o contexto, o que está acontecendo no mundo e tomar respostas, né? Tomar uma decisão mediante aquelas informações. Né? Então, eu peguei um exemplo de uma pontinha, né, do que acontece. Hoje o pessoal faz meio que isso manual, lê relatório, entende, e aí volta com um projeto, vamos bloquear, vamos fazer. Né? E com isso, esse poder de processamento, né, essa capacidade, e principalmente a capacidade da IA de compreender o contexto. Porque isso já existe no âmbito teórico de análise de comportamento, mas como que se aplica à minha infraestrutura?
Porque eu tenho minhas particularidades, eu tenho legado, eu tenho coisa nova. Primeiro eu tenho que entender a realidade, né, daquilo para trazer esse insumo externo e tomar uma decisão assertiva. Então, eu acredito que a prever ataques e se proteger contra eles vai cada vez mais se tornar eficiente, que é o uso da IA para a segurança. É onde a IA me ajuda. Ela vai me ajudar a fazer isso. Né? E não é novo, né? Isso vem já... A questão é, acho que a parte mais difícil é entender o contexto. E aí, com a tecnologia como o Hypershield, onde eu estou pervasivo em vários pontos, eu passo a ter mais dados para tomar decisão. Né? Então é mais ou menos essa conexão, né, de um com o outro ali. Ele é onipresente, ele tudo vê, tudo sabe. Tá muito mais bem informado do que a gente, né? Gente, obrigado por esse papo maravilhoso. Vocês aqui em 1h40, olha, 1h40, voou Passou assim. voando. Passou voando. A gente conseguiu entender a realidade do mundo hoje em dia, como a gente está, as universidades, educação, guerras, segurança, inteligência. Vocês estão percebendo, gente? E não é lorota da nossa cabeça? É isso que eu falo. Uma das coisas mais legais do Scancast é que as informações têm base. Temos aqui Fernando Zamar representando a Cisco, temos Luciano Lopes representando a Uniub. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, por esse papo super agradável, inteligente, informativo. Deixem aí, um de cada vez. Deixa um abraço pro nosso público que está contente de ouvir vocês, as informações, a mensagem final de vocês, por favor. Bom, vou deixar, como um cara de segurança, vou deixar uma mensagem assim, né? A gente está falando muito de investimento, tem muita coisa para fazer. Vamos falar do CPF, né? Você falou de dados. O que cada um de vocês está investindo em segurança para se proteger? Pensa no seu CPF, no seu celular. Está pagando um backup na nuvem para proteger os seus dados? Suas senhas. Você está anotando num bloquinho ou você contratou um aplicativo de cofre de senha, né, para proteger as ligações que chegam no seu celular? Você está olhando, né, as ligações, está pagando um aplicativo para ver se está te ligando da cadeia, se está te ligando coisa ruim, né? Então é uma reflexão, né? Então quanto que você investe em segurança? Esse investimento pode ser tempo. Quanto tempo você gastou para ir em todas as suas mídias sociais e ativar o segundo fator? Basta tempo. É de graça. Senta ali e ativa. Então, segurança depende dessa reflexão, né? E se a gente não fizer isso, pode acontecer um impacto muito grande na nossa vida, né? Pessoalmente. Roubar uma conta digital, né? Roubar a sua identidade. Sua identidade pode ser roubada, né? E podem fazer muito mal ao seu nome. Então, olhando tudo que acontece nas empresas hoje, tem o mundo CPF. Né? Como que você está se protegendo? Como é que você está buscando ajuda? Talvez você não saiba fazer, mas eu tenho certeza que na sua família, né, o sobrinho lá de 12 anos está sabendo tudo. Vai lá falar com ele. Ele vai ativar para você. Né? Então isso é importante. Uma reflexão de quanto que a gente investe em proteção digital, né, para nos proteger. Nossos dados. Né? É verdade. Só o que a gente tem na internet é isso. Roberto, cara, super feliz de estar aqui, de passar essa manhã com você, com o Fernando. A Scansource me trouxe uma experiência bacana, foi muito legal compartilhar um pouco da minha vivência aqui, espero ter contribuído para a discussão. Esse Scancast vai ficar no meu coração, espero ter outras oportunidades. Mensagem que eu gostaria de passar, especialmente sobre IA, tá? E obviamente com toda a segurança que nosso amigo Fernando passou aqui o tempo todo. IA, para fazer sentido na tua vida, a gente tem que estar falando de dados de dados de qualidade, senão você não vai ter uma IA que vai te trazer o resultado que você espera, seja para o teu CPF, seja para o teu CNPJ, para onde você trabalha. E eu queria lançar uma espécie de um desafio. Eu ainda não encontrei um profissional para o qual a IA não fizesse alguma diferença. Vá atrás disso, você ainda não sacou isso, pesquisa um pouco mais, busca outras ferramentas. ChatGPT é a ponta do iceberg. Tem muita coisa muito mais legal que saiu nesses últimos 2 anos, tá? Minhas redes sociais, já que você falou que pode divulgar, Luciano Lopes, você vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn. Vamos trocar uma ideia, levar esse assunto, mas sempre com a segurança que o Fernando trouxe pra gente aqui. Muito obrigado. Gente, brigadaço, que papo bom. Eu adoro. Olha a sorte que eu tenho de estar sempre conversando com tanta gente boa. E vocês também, né? Levando pra vocês aí de graça. Você tá na sua casa, tá no seu trabalho, ouvindo e aprendendo de forma leve, gente. Nossa, vamos aprender de forma leve. Tivemos aqui 1h40 de um papo muito, muito, muito agradável.
e cheio de informação boa. Gente, o Scancast hoje vai ficando por aqui. Curte, compartilha. Você não fez nada, você só ficou ouvindo e aprendendo um montão de coisa aí. Tô te pedindo pra você curtir e compartilhar com seus amigos. Manda pros seus amigos que eles vão adorar. É um assunto que tá em alta e a gente tá todo mundo, sou esquisito essa frase, né? Na frente de um head de universidade, eu finalizo pagando esse micão aqui que o cara não sabe falar. Mas a gente tá aprendendo junto sobre inteligência artificial, então compartilhar esse tipo de conteúdo é sempre muito importante. Então é isso, o Scancast vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Eu sou Alberto Viçoso e até mais.